boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta nossa carruagem do Intercidades. O sol agora é mesmo verdade, já brilha lá fora, dá-nos assim um aconchego que precisamos para começarmos mais uma viagem de descoberta das maravilhas que este país nos oferece. Hoje vamos andar por Loures, Vila Verde, Arganil, Viana do Castelo e muito mais. Parece que as portas estão quase a fechar e o nosso Intercidades vai partir para a próxima paragem. E no Apiadeiro está a Daniela Magalhães, o Apiadeiro em Loures. E a Daniela vai explicar-nos o que se passa com esta exposição temporária Somos o que Vestimos para uma moda sustentável e consciente, que abre as portas amanhã. É assim, Daniela? Boa tarde, sim, Rita, é isso mesmo. Boa tarde também a quem nos vê lá em casa. E dizias há pouco, Rita, e muito bem, está um sol maravilhoso. Está um dia incrível. Eu hoje até estou pertinho de ti, mas vim dar-vos a conhecer aqui esta exposição de que falavas. E estamos então no Museu Municipal de Loures e quem nos vai receber agora é a anfitriã da casa, a Raquel, que está aqui connosco também para nos explicar um bocadinho que exposição é esta e que parceria é esta, porque isto aqui tem várias entidades envolvidas. Sim, boa tarde. De facto, esta exposição surge de um acordo que foi firmado entre a Câmara Municipal de Loures, o Museu Nacional do Trás e o Grupo de Amigos do Museu Nacional do Trás. Os acordos de parceria têm sido, até no âmbito da Câmara Municipal de Loures, bastante vulgares, porque são de facto uma ferramenta ótima para promover os recursos, trabalho em parceria, potenciar os recursos, melhorar até o serviço que nós prestamos ao público, e nomeadamente nós aos nossos municípios, não é? E portanto, e até ampliamos a visibilidade dos parceiros que estão envolvidos nestes acordos. Este acordo em especial, que foi agora firmado muito recentemente, no final de 2025, acaba por resultar aqui numa série de ações e hoje, de facto, estamos já nos últimos preparativos para inaugurar esta exposição, que é uma exposição que nós acolhemos com muito gosto aqui no Museu Municipal de Loures. O Museu Municipal de Loures integra uma rede de museus municipais, nós temos mais 2 museus, uma casa-museu, e aqui no Museu Municipal de Loures, porquê, não é? Na verdade, este acordo acaba por ter aqui um quê de especial, porque põe em destaque aqui uma relação histórica que existe entre Lisboa, a capital, não é? Claro. E aqui a periferia, os arrabaldes de Saloios. E de facto esta proximidade geográfica que quase nunca nós até nos esquecemos, não é? Mas estamos tão próximos, não é? Porque é que não havemos trabalhar em conjunto? E portanto faz todo o sentido acolher aqui esta exposição, até porque nós aqui no Museu Municipal de Loures temos no nosso acervo uma coleção bastante considerável de traje e para além disso, tratando-se de uma exposição que fala da sustentabilidade, nada melhor do que nós acolhermos aqui. Uma das orientações de serviço aqui da Câmara Municipal de Loures e nós nos nossos museus municipais é de facto abraçarmos sempre em tudo aquilo que fazemos, até no nosso dia-a-dia, os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, nada melhor do que acolher aqui com muito gosto esta exposição do Museu Nacional do Trás. E nós estivemos aqui já à conversa um bocadinho. Aqui em Loures costumam dinamizar muito, neste momento temos esta exposição, mas vai havendo muitas dinâmicas que vocês vão preparando, como dizia há pouco, para os municípios. Sim, porque nós, como disse há pouco, nós somos uma rede de museus, temos o Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas, temos o Museu de Cerâmica em Sacavém também temos uma casa-museu, depois temos sítios arqueológicos, enfim, temos uma panóplia até de projetos em curso e todos eles têm sempre atividade a acontecer. Todos os fins de semana os museus de Loures têm atividade para oferecer aos municípios e não só, até porque agora estamos a trabalhar com o Museu Nacional do Trás, portanto queremos que as pessoas fora do concelho também nos visitem e colaborem connosco e usufruam daquilo que nós temos para lhes oferecer. Claro que sim, todos são bem-vindos e ainda por cima nós estamos aqui na cidade, mas de repente parece que estamos aqui no campo, porque nós comentávamos aqui, eu e a Raquel, ouvem-se aqui uns passarinhos, portanto é um ótimo programa de fim de semana que arranca já amanhã, a partir de que horas? Amanhã, logo às 10h30, até porque nós estamos agora a iniciar a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Começamos com uma visita ao sítio arqueológico de Frielas, é um sítio classificado, e
depois à tarde, às 15 horas, temos aqui a inauguração da exposição. E no fim de semana também temos aqui atividade, nomeadamente à noite, no sábado à noite, temos aqui as coleções em reserva, Namorar em Loures. Venham aprender como é que era namorar em Loures antigamente e vão se divertir. De certeza absoluta que se vão divertir imenso. Para quem tem meninos pequeninos, no domingo de manhã, temos as manhãs em família. Portanto, é um fim de semana ótimo para não perder aqui em Loures. Naturalmente... Raquel, desculpe lá, é que a Filomena está ali a fazer sinal. Ó Filomena, junte-se lá aqui. Junte-se aqui ao pé de nós. Venha cá, venha cá. Eu vou até à Filomena. Oh, Filomena, está-me a fugir. Oh, Filomena, diga-me o que é que queria dizer? Não, era decididamente o fator egoísta e egocêntrico e tive vergonha. É que A Filomena faz parte do grupo de amigos do Museu Nacional do Traje. Eu já ia falar com ela daqui a bocadinho, mas assim também falamos já um bocadinho. Filomena, conte-me tudo, o que é que queria dizer? queria dizer que de facto este conjunto de museus e de núcleos é extraordinário. E é uma equipa que eu tenho a sorte já há uns quantos anos poder, até por vizinhança, colaborar. E no domingo à tarde também há no Museu do Vinho o lançamento de um livro sobre o Baco. Maravilha, ou seja, fica mais uma sugestão para quem nos vê lá em casa. Exatamente. Perfeito. Agora podemos ir entrando, não faz mal, porque aqui falam todos, podemos ir entrando então aqui para a exposição que nós viemos visitar, Somos o que Vestimos, e eu tenho aqui também, já vou falar, porque hoje vou falar com 4 mulheres incríveis. Eu vou agora passar aqui, peço desculpa Raquel, a Doris, que é a diretora do Museu Nacional do Traje e que portanto faz parte desta parceria. Sim, o Museu Nacional do Traje faz parte desta equipa multidisciplinar que preparou esta exposição. Aliás, esta é uma ideia que tem a ver com um eixo fundamental da programação do museu, que é tratar a sustentabilidade. A indústria da moda é das mais poluidoras e nós procuramos, através da nossa programação, seja expositiva, seja educativa, seja ao nível das publicações, vir a tratar estas problemáticas no sentido de alertar para um problema, mas também de convidar a uma alteração comportamental e de mentalidades da população em geral. E, Doris, peço desculpa, que eu agora estive aqui a conhecer estas 4 mulheres fantásticas e os nomes ainda estou a ligá-los a cada cara. Doris, o Museu Nacional do Traje neste momento encontra-se fechado, não é? E daí também fazerem estas iniciativas nestas parcerias, não é? Sim, o Museu Nacional do Traje está encerrado neste momento para a requalificação do seu espaço, embora o Parque Botânico que é anexo ao museu continue aberto ao público, e então nós apostamos numa política de parcerias, de território, de proximidade. O caso aqui de Loures, que fica muito perto do Palácio Marquês Angeja Palmela, que é onde o museu se encontra instalado, havia já uma relação de proximidade que nós tentámos incentivar através de várias iniciativas, estabelecendo um acordo e um protocolo de colaboração entre os quais esta exposição, porque esta exposição não diz apenas respeito ao Museu Nacional do Traje, mas diz respeito a todo o território, toda a população em geral, e nós o que procuramos é exatamente isso. Apesar do museu estar encerrado, continuar a nossa missão, missão de representar o traje em Portugal, a moda e todas as questões que lhe são inerentes. Muito obrigada, Doris. Nós a seguir já voltamos, porque vocês já estão a ver aqui a exposição atrás de mim, e nós a seguir já vamos ter tudo explicadinho pela curadora Dina, que esteve responsável por esta exposição, e já vamos ver cada detalhe daquilo que vemos aqui atrás de mim. Até já! Então até já, Daniela. Vamos já regressar aí agora. Na próxima paragem vamos descobrir o que é que está em destaque no site do Conta Lá, que tem sempre uma abordagem diferente e bastante diversificada das notícias. Sofia Santana. Alô, Sofia. Olá, Rita, e olá a todos os espectadores que nos acompanham. Eu vou aproveitar este Intercidades para precisamente falar de comboios. Isto porque o jornalista João Nogueira viajou na linha do Douro e testemunhou como o setor turístico está a dinamizar e a dar um novo impulso a esta linha. Ele fez este percurso entre o Pocinho, o Pinhão e a Régua poucos dias depois da Páscoa.
e ele dá-nos o olhar dos turistas que encontrou ao longo desta viagem. Ele encontrou turistas de várias nacionalidades, do Reino Unido, da França, Alemanha e até da Tailândia, e no fundo falou com eles para perceber que impressões é que eles têm desta viagem, o que é que os levou ali, como é que descobriram. Percebeu que muitos descobriram porque lhes foi recomendado de facto por um guia, mas outros tinham visto um vídeo no YouTube e ficaram encantados com as paisagens e então decidiram fazer esta viagem de propósito. Estes turistas acabam por dizer que esta é uma experiência única, que a realidade acaba por superar as expectativas que tinham, e é uma reportagem interessante que nos dá este olhar dos estrangeiros que estão a dinamizar também estes municípios e naturalmente a economia desta região da linha do Douro. Depois do Douro, vamos até à Figueira da Foz. Isto para dar conta de uma exposição de um arquiteto e cartunista, o José Carlos Ferreira. Ele faz uma reconstrução histórica da cidade, evocando a memória dos edifícios e das profissões que marcaram a história da cidade, recuperando também tradições culturais e económicas. No fundo, ele estabelece um contraste entre o presente e o passado numa exposição que vale a pena visitar, que está patente no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e que podem também descobrir nesta reportagem assinada pelo Manuel Portugal e pelo João Miguel Silva. Está disponível no nosso site. Por último, uma viagem que arranca já na segunda-feira. Isto porque o Conta Lá, a partir da próxima segunda-feira, vai percorrer integralmente uma das estradas mais icónicas do país, a Estrada Nacional 2. São 739 quilómetros que atravessam 35 municípios de Chaves a Faro. O Conta Lá vai ter uma emissão especial diária ao longo de 7 semanas. Todos os dias vamos dar voz, vamos dar visibilidade às pessoas, às histórias, aos protagonistas, aos desafios destes municípios que fazem parte da rota da Nacional 2. E hoje no site já temos um artigo que fala sobre essa viagem. Damos alguns pormenores sobre o que é que vai acontecer na nossa emissão, nessa emissão diária que arranca já na segunda-feira e que naturalmente convido os nossos espectadores a acompanharem. E vão acompanhar com toda a certeza, Sofia, até porque também aqui no Intercidades teremos um espaço diário em que seremos um cruzamento aqui com a Nacional 2 e com as suas belíssimas histórias. Arrancamos então na segunda-feira essa grande aventura, mais uma grande aventura do Conta Lá. Obrigada, Sofia. Obrigada. Até breve. Obrigada. Voltamos agora a Loures, ao encontro da Daniela Magalhães, que finalmente nos vai dar assim um sneak peek da exposição. Estamos com curiosidade. Isso mesmo, olha, aqui estamos nos últimos preparativos, vemos aqui a Margarida, inclusivamente, a engomar um dos trajes que vemos aqui nesta exposição. E agora vamos falar aqui um bocadinho com a Dina, que é a curadora também a responsável da curadoria desta exposição, não é? Que também faz parte do Museu Nacional do Traje. Sim, sou conservadora já há 34 anos no Museu Nacional do Traje. Diga. Sim, e fui incumbida de realizar esta exposição há uns anos atrás sobre a sustentabilidade, um trabalho que já vem a ser desenvolvido pelo Museu Nacional do Traje, como dizia a doutora Doris há pouco. E a exposição que temos aqui hoje, ela existe com que objetivo? Qual é que é a ideia? O objetivo a partir do qual eu comecei a pensar nesta exposição, fala-se muito de sustentabilidade, da indústria têxtil ser das mais poluentes do mundo, quase das mais poluentes do mundo, e eu queria falar sobre isto e debruçar-me sobre este assunto, mas não queria que fosse só isto. Eu queria que se percebesse como é que chegámos aqui, quando é que tudo começou. E então comecei a achar que deveria começar a falar do traje, como é que ele surge, as origens do traje, o conceito de moda, como é que nós chegámos até aqui, porque a moda desde sempre foi uma moda que reutilizava os seus elementos, era uma moda que era durável,
que era adaptada, que passava entre gerações. E, de repente, como é que chegámos aqui? No século XIX muda tudo com a industrialização. E eu queria que este percurso todo permitisse compreender o presente através do passado e falar da moda também. Esta forma de comunicação sem palavras que nos acompanha em cada dia quando nos vestimos e que é parte da nossa identidade também. Isso mesmo. Podemos começar aqui até a falar destas peças em específico. Sim. Esta aqui, por exemplo, que nós vemos é uma peça em ganga. Estas legendas que vemos foram acabadinhas de pôr, porque estamos mesmo nos últimos preparativos. Acabaram de chegar agora com as legendas. São legendas que explicam um bocadinho o trabalho que já várias escolas e faculdades, escolas superiores, como a Escola Superior de Artes Decorativas, desculpem, de Matosinhos, que é a ESAD de Matosinhos e a ESARTE de Castelo Branco, já trabalham com os seus alunos, os modos de produção já começam a ser adaptados a estas novas exigências do mundo moderno, nesta compreensão já de que para termos um futuro sustentável temos que começar a fazer a diferença. E os alunos que serão os futuros criadores de moda, não é? Quer nas fábricas, quer nos seus próprios ateliês, já estão a pensar nesses fatores de produção. E há várias marcas que estão aqui patentes, são nossos parceiros, que já estão a pensar nisto, nessas problemáticas. Aqui vemos, por exemplo, um exemplo específico. Isto era uma camisa que já existia, não é? E que foi renovada. Isto era uma toalha. Esta era uma toalha. Há pouco. Constrói trajes, é o verdadeiro upcycling. O upcycling é pegarem coisas que já eram usadas, portanto é uma toalha, e transformá-las em algo novo e dar-lhes, valorizá-las ainda mais. E então é uma toalha de Natal, da qual foi construída uma camisa. Isso. De senhora. Por exemplo, aqui também temos outro exemplo. Também era uma manta que foi transformada pela Cristina num casaco, num abrigo de inverno. E também todo bordado, não é? Todo bordado, ela está a ter imenso sucesso, ela trabalha em Serpins e está a vender não só para Portugal, mas para o estrangeiro, o que é fantástico também. Muito giro. E aqui atrás de nós também temos sapatos, não é? Eu vou aqui para este lado. Uma produção extraordinária de sapatos. Como sabemos, Portugal dá cartas no mundo. Mas os sapatos têm os pormenores curiosos. Os pormenores especiais são da marca Nai, Vegan Shoes. Por exemplo, os ténis brancos com os recortes a verde são feitos de várias matérias recicladas. As palmilhas são de bambu. As solas são de bolas de ténis aproveitadas e depois a parte superior é feita com casca de maçã e casca de ananás. Super diferente. Muito diferente. Eu aposto que lá em casa ninguém estava a contar com isso. Eu também acho que não. Não sei se quer que fale deste... Sim, podemos falar também dos... Tem essa sola de... Portanto, tem cortiça. Estes aqui, não é? Sim, estes aqui têm cortiça. A sola é feita de pneu reciclado e a parte superior é de apple skin, que é também aproveitamento de cascas de maçã. E ali também vemos a nossa famosa cortiça. Exatamente, mas bordada. Eles estão, neste momento, a NAI está a enverdar pelo uso da cortiça. E estão a fazer estes ensaios. Portanto, aqui podem conhecer um bocadinho de todo este percurso desta exposição e um bocadinho também da moda, como dizia muito bem e a Dina. E já agora, a Filomena está-me a fugir outra vez. Sim. Nós ainda não explicámos o que é o grupo de amigos do Museu Nacional do Traje. Pode vir aqui ao pé de mim, se faz favor. Já está aqui a Filomena. Explique-nos então, porque é um terceiro parceiro nesta aventura, não é? O grupo de amigos do Museu Nacional do Traje. O Traje, que é novinho, tem só 1 ano e meio, mas é um grupo, é uma associação sem fins lucrativos, com uns sócios iniciais e que teve uma programação o ano passado que foi considerada boa, nomeadamente é proposta para esta exposição. E ganhámos um prémio Milénio BCP e Federação dos Amigos dos Museus, exatamente na área da sustentabilidade. E esta ação, esta exposição era uma dos principais eixos, porque ela vai ser a origem de um conjunto de atividades educativas e de conferências
em torno da exposição. E vestem a camisola e têm muito gosto em ser parceiros aqui desta aventura, não é? Como é que é fazer parte desta parceria? É fantástico. Eu acho que foi graças realmente a esta iniciativa que nós pudemos concretizar este sonho. Porque já era um projeto que estava um pouco na gaveta, já há 2, 3 anos, e foi através dos amigos e com este prémio da Millennium BCP que conseguimos concretizar este sonho de fazer a exposição e esperamos que venha a circular por todo o país. E gostaria também de agradecer a todos os parceiros, desde a Lemon Jelly aqui atrás, que tem também alguns materiais... que também é tudo reciclado. Tudo reciclado. Todas as botas da Lemon Jelly são feitas com aproveitamento de PVC. É PVC. Aqui atrás algumas delas. Sim. Tivemos aqui atrás algumas e lançaram agora uma mala nova também com aproveitamentos de PVC. E vemos as várias fases. O que é interessante nessa vitrine são esses diferentes aproveitamentos. E sem estes parceiros, a nossa exposição seria apenas textos e conteúdos, sem dúvida, estudados realmente com muito gosto e muita paixão, mas não chegava. Portanto, estes parceiros foram essenciais. Portanto, eu não queria realmente esquecer nenhum. Lemon Jelly, a NAI, a Grita, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a Recostura. E vocês mesmos e a ESAD Matosinhos e a ESART de Castelo Branco. E vocês mesmos que dão aqui o vosso tempo e o vosso trabalho com todo o gosto. Sim. E fica feito, portanto, o convite para virem visitar esta exposição aqui em Loures, que abre já amanhã, portanto é não perder tempo. Muito obrigada, Daniela, querida. Um grande beijinho, bom regresso aqui ao pé de nós. E agora vamos conhecer a nossa próxima convidada. É licenciada em Economia e ia fazer o seu percurso profissional no mundo corporativo. Ela percebeu que se calhar devia apostar numa mudança de vida. Nós gostamos muito de mudanças de vida aqui no Intercidades. E foi investir no mundo do calçado. Mas a história é muito engraçada. Mas vejam primeiro o resultado. Que beleza, que beleza. Olá, Joana. Olá, Rita. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Somos muito fãs aqui da Marai. Eu, então, já sou fã antes da Joana entrar na marca, porque eu acho que é uma coisa espetacular. Porque a Joana tem aqui uma história muito engraçada com esta nova vida que arranjou quando decidiu comprar a Marai. Conte-me lá, antes era cliente, não era? Eu antes era cliente, mas isto começa no berço, praticamente. Pois, porque também vem de... Então vá, vamos ao berço. Vamos ao berço, porque eu nasci numa família em que havia uma sapataria, que era a sapataria Trigueiros, em Torres Vedras, e foi aí que eu fiz o meu pré-escolar. Portanto, eu não fui ao pré-escolar, eu aprendi com os melhores a vender sapatos e a tratar com os avós e com a minha mãe e a minha tia. Tão giro. E tem boas memórias dessa altura? Ótimas memórias. Eu adorava ir. Adorava, claro, sentia-se, além de se sentir crescida e mexer nas coisas. Exato. E vender, não é? E útil. E depois mandavam fazer coisas e eu sentia-me útil. Eu acho que não há ninguém que não goste de sentir útil, principalmente quando está no mundo dos crescidos. Claro. E nessa altura já foi aí que começou a gostar de sapatos? E dar mais atenção aos modelos? Já tinha assim sentido crítico? Ou era mesmo só mais a parte do negócio da loja que achava graça? Eu não sei se nessa altura eu tinha isso, mas eu fui me afastando, não é? Porque fui estudar, claro, obviamente, e a minha vida continuou e eu continuava a ir ver coleções com a minha mãe e com a minha tia, que tinham assumido a loja e, portanto, o negócio. E, portanto, eu ia ver as coleções e escolher as coleções. E nessa altura, sim, um bocadinho mais crescida, acho que já opinava e já comecei a ganhar esse gosto, que é-nos muito natural enquanto mulheres, mas... Neste caso. Mas, e também é muito português, porque, na verdade, como nós víamos no direto da Daniela Magalhães, os portugueses são muito bons no calçado, não é? São muito bons na produção de calçado. É por isso que também a Marai não prescinde do Made in Portugal, porque, na verdade, há poucos a produzir como nós, com uma a qualidade garantia de qualidade. E é por isso que vocês também estão cá, porque são uma marca portuguesa e nós aqui gostamos muito de dar visibilidade e valorizar as marcas portuguesas. Agora, vamos à história engraçada, que era
cliente, como eu era também, da Marai, e percebeu que a marca provavelmente iria acabar, não foi? Exatamente. Portanto, eu trabalhava na Danone, já no mundo corporativo quase há 20 anos. O que é que fazia? Eu era Head of Marketing na parte de nutrição especializada na Danone. E trabalhava loucamente, não é? Loucamente, sim, loucamente. E não estava muito feliz? Eu adorava aquilo que fazia e adorava trabalhar na Danone, mas comecei a ver colegas muito próximos ficarem doentes e eu própria não conseguia acompanhar a vida dos meus filhos, o ritmo da Danone na altura e sentir que me faltava mais alguma coisa, ou seja, nós chegámos a um momento em que as empresas são compradas, são reestruturadas, são vendidas, e era sempre uma grande instabilidade, porque havia reestruturações a toda a hora e isso... Era muito estressante. Era um nível de stress muito grande. E, portanto, eu fui sempre, assisti a 5 reestruturações dentro da Danone, o que foi quase... Realmente é épico. Épico, é um facto, mas isso mexeu muito comigo também e naquilo que eram as pessoas que estavam à minha volta. Ver despedimentos, ver as pessoas a sair, esse processo é altamente traumático. É duro. E comecei a ver pessoas a ficarem gravemente doentes e comecei a pensar que, ok, eu sou das mais novas neste loop, sou das mais novas que aqui está e estava lá já há bastante tempo, mas claro que há pessoas mais novas, mas quanto maior é o cargo, mais fácil, há menos, não é? Há menos funções e, portanto, tem de haver menos pessoas. E comecei a pensar que se calhar estava na minha hora, porque eu precisava de uma coisa diferente, em que eu se calhar tivesse até mais poder de decisão do que aquele que eventualmente tinha na altura em que estava e que me permitisse acompanhar mais os meus filhos e que me desse se calhar outro gás, não é? E há um momento em que sabe que uma das suas marcas preferidas de sapatos... Exato. Também muito artesanal, já uma marca portuguesa, a Marai, que já era com este nome. Exatamente. Que estava em fim de linha. Exatamente. Portanto, eu vi essa mensagem no Instagram. Nesse dia, eles estavam a fazer um stock-off. Eu comprei 12 pares de sapatos nesse dia. Não eram todos para mim. Ok, era para ajudar também e para oferecer. Ou seja, na Danone eu acho que quase toda a gente ficou calçada, o que não foi bom, depois não foi bom. Mas 2 dias depois, aquilo não parava de mexer comigo, eu recebi os sapatos e adorei, e adorava, toda a gente adorava. Eu dizia, ok. Fui para casa e tal, às tantas estava sentada no carro, parada no trânsito e pensei, olha, vou escrever uma mensagem a perguntar se a pessoa tem algum interesse em vender a marca. E assim foi, eu respeito imenso a história dessa pessoa e acho que ela foi notável e a visão de criar a marca foi dela e acho que foi incrível. E como era uma marca que eu sentia tanta afinidade, porque eu era muito desastrada a caminhar e eu viajava muito nessa altura também, eu precisava de facto de um sapato que me desse o conforto que eu precisava de andar sempre a correr. Arranjadinha, com alguma graça, com... Exatamente. Porque é isso que a marca traz, não é? Que é inovadora, não é o super original, mas os sapatos são muito confortáveis. É um elegante arrojado descontraído, é assim um... E então Pumba comprou. E então, passado um mês, a marca era minha. Ou seja, pedi ajuda a uma amiga minha, que hoje em dia também tem uma participação mais pequena na Marai, que me ajudou a comprar a marca e a perceber qual era o valor que a marca poderia ter. E pronto, e passado um mês cá estava eu, em que na Danone eu tratava com agências tudo e de repente eu tinha de tratar tudo eu sozinha, porque é uma estrutura obviamente Mas saiu logo da Danone? Não, Okay. Eu na altura ia sair da Danone, depois acordei sair da Danone em março de 2020. Começa a pandemia, entretanto, não é? Exatamente, a Danone também não queria. Boa altura para se comprar ótimo. uma marca. Bem, para mudar de vida, para mudar tudo. de vida. Mas para comprar uma marca de sapatos, quando toda a gente está em casa de pantufas ou a sair de ténis para a rua... Deixe lá que eu tenho uma pior, porque eu na altura também tinha com sócios um negócio de piolhos. Ou seja, o negócio não era de piolhos, era de tratar piolhos. Claro. E veio a pandemia e as crianças vão para casa e deixa de haver piolhos. Exato. Porque as crianças só passam os piolhos uns às outras quando estão juntas. Claro. Portanto, Foi mais ou menos isso. Também fomos à falência num instantinho. Mas pronto, está tudo bem, estamos cá, é o que interessa. Mas eu, coincidentemente, a Danone não queria ver-se livre de mim, portanto, queria que eu continuasse. E perguntaram-me 3 vezes se eu não queria ficar. As primeiras foi antes da pandemia, quando a pandemia bateu à porta de toda a gente e voltaram a perguntar-me: tens a certeza que queres sair da Danone? Eu disse: bem, se calhar não é o melhor momento. E foi também por isso que a Marai, se calhar, é viável até hoje, claro. Porque durante 3 anos eu fiz as duas coisas. As duas coisas.
Com grande sacrifício, mas ao mesmo tempo foi intenso. Foi intenso, mas foi responsável também do ponto de vista da sua vida pessoal. Claro, então vamos lá descrever-nos o que é a Marai, que está aqui alguns modelos, como é que descreve? A Marai é esta marca que de facto não deixa ninguém indiferente. Eu acho que ou se adora ou não, realmente não se gosta e não tem nada a ver. É uma marca que oferece modelos que são super versáteis para o dia-a-dia, seja para trabalhar, seja para prático, seja para festa, depende do tipo de festa, obviamente, e que pretende também trazer a cor e alegria à nossa vida, porque a vida às vezes já consegue ser complicada o suficiente. Os modelos são lindos. Vocês que nunca puseram os sapatos destes nos pés, vocês percebam. Olha, lá está, é uma pantufa, mas é uma pantufa elegante. Isto é tão confortável, a pessoa toca e percebe que a pele é boa. Eu juro que não falei bom. com a Rita, as minhas clientes. Não, eu já sou cliente, é que eu também já sou cliente. Também conhecia muito bem a antiga proprietária e portanto, também tenho em casa 2 pares, sim. Agora tenho que voltar a ser consumidora com a reestruturação. Mas continuam iguais, ou seja, no sentido da qualidade, que isso para mim é o mais importante. Até mais neste momento, porque eu apostei muito em solas de couro, com antiderrapante, que anteriormente não existia, mas eu entendi que eu teria de acrescentar sempre valor ao sapato. Eu todos os anos vou a Milão e a pergunta que eu me fazia sempre é: o que é que os meus sapatos ainda não têm para serem tão bons como os sapatos italianos? Joana, eu acho essa tua história linda, porque ainda por cima depois, quer dizer, a menina que estava com os avós em Torres Vedras, na sapataria da família, a cumprir aqui um desígnio, não é? É super bonito. É o regresso às origens. A minha mãe sempre me disse, quando eu lhe disse que tinha comprado a marca, ela disse-me: mas se eu algum dia pensei que tu voltarias ao mundo dos sapatos, ou que os sapatos voltariam à nossa família. Mas ficou contente? Mas de facto, ficou. Eu acho que um misto. Já não me lembro. Porque eu ligaria, eu acho que ligaria à minha mãe. Sim, mas se não foi a primeira, foi das primeiras, sim, seguramente. E quais é que são os sonhos para esta marca, Joana? Última pergunta, como é que pretende fazer evoluir a marca e ganhar mercado internacional também? Exatamente, eu acho que esse é o grande marco, abrir mais uma loja em Portugal e temos loja em Campo de Ourique, em Alvalade. Não, temos que espalhar aí mais uma pelo norte, pelo menos, e uma no sul era o ideal. Vamos ver. Mas sim, e o próximo passo será a internacionalização, que tivemos na MICAM, a maior feira de calçado a nível mundial, agora em fevereiro, e portanto estamos a trilhar esse caminho. E não tenho dúvidas que vai ser um caminho de sucesso, porque isto é muito original. Eu acho que o que acontece é uma boa marca, em qualquer boa marca, olhamos e percebemos, isto é Marai, e os vossos sapatos têm esta coisa, que a pessoa olha e sabe exatamente onde é que é. Portanto, a originalidade é super importante. Acho que nem todas as pessoas os calçam, neste caso as mulheres, nem todas as calças, mas as mulheres que as calças têm muita confiança e são divertidas e é um statement, é um sapato. Que é um statement. Sem dúvida. Joana, muito obrigada. Obrigada, adorei conhecê-la e boa sorte. Igualmente. E parabéns pela audácia, que é sempre... Nós temos que ter alguma coragem para mudar de vida e seguirmos os nossos sonhos. Só se vive uma vez. É isso mesmo. Ora bem, o nosso próximo convidado nasceu em Estremoz, chama-se José Moças, cresceu em Portimão, trabalhou em Lisboa e Macau e há mais de 20 anos que vive em Vila Verde. Esta multiplicidade de lugares revela também a diversidade do seu percurso profissional, que desde 1990 é totalmente dedicado à área da música, à área cultural. Hoje traz-nos um novo livro e é ele que está na próxima paragem. Muito prazer. Muito obrigado. José, deixa-se estar... Ai, que bonito que está o livro, meu Deus. Primeira mão. Não foi apresentado em lado nenhum. Não posso, a sério? É mundial aqui. Sério? Que orgulho! Sério. É a obra completa do Adriano Cordeiro de Oliveira, com toda a sua discografia, pela primeira vez, porque o que saiu antes, faltava ali qualquer coisa. E aqui vamos ter tudo. Vamos já Tem 6 CDs no fim, que pode ver. Bem, isto é uma encademia. Para já dizer-lhe, José, que isto está lindíssimo. Pois. Deve ser para graças si. ao meu designer, Bibito. Que bonito. Bibito. Olha, exato, vamos dizer o nome porque bem merece. De Macau. De Macau. Olha-me para esta maravilha. Isto é um livro para colecionadores. É um livro de culto, sim. É um livro de culto. É um livro de culto, com a obra toda do Adriano. E muita iconografia e fotografia inédita que nos deu a viúva, a quem agradeço a total disponibilidade que ela teve connosco. José, vamos começar já por aqui. Vamos. Como é que é, para já, pronto, vamos falar um bocadinho do Adriano Correia de Oliveira, porque eu acho que, se calhar,
vai-se perdendo em algumas gerações, o que é uma coisa normal, mas nós temos que combater, não é? Exatamente. Porque foi um nome absolutamente fundamental da nossa música, da resistência antifascista, uma personalidade da nossa cultura. Mas eu gostava que me ajudasse a fazer aqui um retrato do Adriano Correia de Oliveira para quem ainda possa não conhecer. Sim, o Adriano faz parte daquele núcleo duro dos grandes cantautores, o Zeca, o Zé Mário, Luís Cília, já editei o Zeca, já editei o Luís Cília, Carlos Paredes, José Mário Branco, já disse, o Sérgio Godinho, e o Adriano foi, sem dúvida, talvez aquele que é considerado a melhor voz, a voz mais clara, mais potente. Foi pena que morreu muito cedo, como todos nós sabemos, e é claro que a minha geração, de quem já tem mais de 70, ainda conviveu com o Adriano, portanto teve essa possibilidade, esse privilégio, e o que nós temos feito ultimamente é precisamente trazer ao público atual esses nomes que estão um pouco, enfim, não digo abandonados, mas o Zeca já se fala muito mais dele. Pois, eu acho que abandonados não estão porque, apesar de tudo, há uma coisa muito boa que é uma nova geração de músicos que é muito grata. Exatamente. E que vai fazendo muitas homenagens e vai buscando muita dessa discografia e dessas referências. Exatamente. Mas no caso do Adriano ainda falta fazer algumas coisas, eu acho. Sim, eu acho que falta fazer de todos eles, mas mais do Adriano principalmente porque o Adriano também sofreu um pouco no início da sua vida, porque talvez não tenha tido tantas oportunidades como os outros, porque ele não queria ser músico profissional inicialmente. E quando se dedicou, não lhe deram tantas oportunidades de fazer concertos como muitos outros tiveram. Tenho que dizer isto, porque é uma das coisas que está retratada no livro. É por isso que cá está. E queremos fazer-lhe essa justiça, digamos assim. E porquê que acha que isto acontecia? Política. Era? Mas eu acho que é possível perceber tudo o que está, porque é muito complexo. Eu não quero entrar por essa via. Mas escreveu, está cá. Não, eu não sou o autor, sou apenas o editor. É só o editor. O editor, que é o Otávio Fonseca, que já escreveu vários livros para mim. O escritor. Escreveu do Zeca, escreveu do Luís Cília, escreveu do Carlos Paredes, o ano passado, o livro do Centenário. Certo. E agora este, que é a última obra, que, como lhe digo, é o primeiro exemplar que fui buscar ontem à tipografia de propósito para termos aqui. O livro vai sair só em maio. O autor diz de si, ao José Moças, editor de extraordinárias raridades culturais, pela confiança mais uma vez depositada, incluindo a total liberdade editorial. Só poderia ser assim, não é? Completamente. Como é que se poderia fazer um livro? Não se pode limitar absolutamente nada a ninguém. E neste caso, o Otávio Fonseca teve sempre liberdade total para fazer o... Descobriu coisas novas aqui. Sim, temos muita fotografia. Como o José tem tanto conhecimento... Não, há um aspecto que eu podia ressaltar deste livro, que é retificar datas incorretas. Havia muitas datas incorretas e está tudo aqui claro como água. E porquê? Porque o Otávio tem um predicado importantíssimo. Ele escreve desde os anos 60. Ele tem 77 ou 76, mas escreve desde a primeira revista de música, que era o Mundo da Canção. Ok. Que fazia o Intercéltico no Porto. Portanto, ele tem um arquivo incrível de tudo aquilo que saía nos jornais desde essa época. Que espetáculo. Portanto, quando se lhe convida para fazer um livro, ele diz, eu não preciso de nada. Já só lá umas tem conversas com a família ou, enfim, algum amigo mais próximo. Por exemplo, o Rui Pato foi fundamental aqui para lhe dar algumas informações e aliás, outros, o Paulo Sucena, enfim, algumas pessoas que estão mencionadas também nos agradecimentos. Portanto, e o Otávio tem essa possibilidade de retificar tudo aquilo que está... E havia muitas datas que estavam mal e agora temos aí a análise de todos os discos do Adriano, desde o início até ao fim. Isso é espantoso. Tudo. Isso é espantoso. E isso, para quem não conhece o seu percurso, e agora saindo um bocadinho aqui do livro do Adriano, para quem não conhece o seu percurso, é quase como eu nem sei, um arqueólogo... Tocou num ponto interessante. Eu queria ser arqueólogo quando era miúdo. Pois, já ouvi dizer, mas é, da música. O meu pai disse-me, tu és maluco ou quê? O meu pai era militar. Disse, mas o que é que tu vais ganhar a vida como arqueólogo? E eu disse, está bem, pronto. Então fui para Lisboa estudar, nunca acabei curso nenhum, mas fui logo trabalhar aos 18 para Lisboa, vim para os tribunais, para o Tribunal da Boa Hora, aqui no centro, não é? como escriturário, e pronto, e por aí estive, depois convidaram-me para ir para Macau, fui para Macau, para o Tribunal, e foi lá trabalhar na música. rádio, não é? A música já estava desde o início, só para lhe dizer que a parte da música é importante. Eu vim para Lisboa em 1970, e em 72 entrei para o coro da Juventude Musical Portuguesa, era o Francisco Dorei, que fez O Povo que Canta com o Michel Giacometti. Sim.
Portanto, e isso mudou completamente a minha perspectiva do que era a música, principalmente a música tradicional. Claro. E foi a partir daí que eu comecei a ter atenção à música tradicional. E a música passou a estar comigo permanentemente. E quando estive em Macau, tive a possibilidade de deixar os tribunais mais cedo do que seria suposto. Ok. E então, em 1990, fui trabalhar para a Rádio Macau, fazer o programa da Fundação Oriente, e criei a editora em 92 em Macau para retratar o que havia de música de influência portuguesa em Macau. E daí iria ficar em Macau se calhar muitos anos, só que recebi um convite absolutamente fantástico do saudoso professor António Espanha, que foi presidente da Comissão dos Descobrimentos, como bem sabe, e fiz aquele que foi talvez um dos grandes projetos da minha vida, que foi a coleção oficial do Pavilhão de Portugal da Expo 98. Exatamente. A Viagem dos Sons. Bem, que é um projeto absolutamente... Empreitada. É uma empreitada. Mas uma coisa linda, incrível de se fazer, não é? É, sem dúvida. É uma caixa com 12 discos que nos retrata o que é que nós, portugueses, deixámos de influência musical nos pontos onde nós contactámos desde a época dos descobrimentos. Mas porquê é que eu lhe chamo arqueólogo? Porque o José, para conseguir fazer este trabalho... Eu sou um pesquisador nato, sou um louco para pesquisa. Adora pesquisar. A minha vida é isso, a minha vida é andar à procura, descobrir. E já descobriu coisas absolutamente incríveis neste seu percurso, nas chamadas feiras de velharias. É verdade, São os sítios onde anda, onde já descobriu tesouros. Eu posso lhe dar aqui, vai sair ainda este ano. E não sei se direi, não sei se é certo o que eu vou dizer, mas diga que não faz mal. Se calhar vai ser a maior marca da minha vida em termos editoriais. Eu fiz uma descoberta, se calhar levaria algum tempo a dar-lhe os pormenores todos, mas a descoberta é a seguinte. Eu descobri, portanto, em 2007, portanto, veja bem o tempo que eu estou à espera, já para ter isso cá quase fora. 20 anos. Quase 20 anos. Fariam 20 anos para o ano. Exato. Mas vai sair este ano. Eu fiz uma descoberta que vai mudar a história do fado. Ou seja, eu descobri a primeira sessão de gravação feita em Portugal, que ninguém sabia que existia. Nem o meu querido amigo Rui Vieira Neri, nem os investigadores da Universidade Nova. Ninguém não sabia porque ninguém tinha tido a sorte de descobrir. E sabe onde é que eu descobri isso? Em Vila Verde, onde moro, na Feira de Velharias de Vila Verde. Descobri 2 discos, que depois percebi com a minha pesquisa e a datação, e com a confirmação da Inglaterra de um grande investigador, que esses 2 discos eram da primeira sessão de gravação, feita aonde? No Porto. Curiosamente. Portanto, este ano vai sair o livro. Então, e consegue perceber... Espera lá, que isto é super interessante. Eu também adoro estas coisas. Olha, também gostava, não importava. Sério, eu adoro pesquisar e adoro tudo o que tem a ver com a nossa memória e com o que tem que ser recuperado. Quem é que cantava? Onde? No início do século não havia fadistas. Pois. Os fadistas são só nos anos 20. Mas eram atores e atrizes. Essas gravações têm fado, música popular, portanto, bandas filarmónicas. Descobriu a gravação do género, claro, tem toda a razão, não havia ainda quem o cantasse, mas já eram os fadistas, digamos não eram assim, mas ainda não eram conhecidos. Exatamente, certo. Eram os cantadores, digamos assim. Portanto, há alguns nomes que são bastante conhecidos já da minha discografia, porque gravaram muito, mas havia outros que a gente desconhecia completamente. Mas essa gravação em particular, como é que o José sabe que é fado? É porque está... Não, eu tenho as gravações todas comigo, porque, entretanto, contactei a EMI Archive Trust, que é onde os arquivos estão em Inglaterra, e a grande vantagem é que o que eu vou editar é a transcrição dos discos de arquivo que nunca tinham tocado. Que giro. Portanto, vai ouvir gravações com 126 anos e não vai acreditar, porque o som está impecável, tem aquele ruidinho, mas uma coisa mínima, mas ouve-se a letra, percebe-se tudo. E é incrível. Eu falo nisto, já estou quase a chorar. Olha, e porque deve ficar uma grande emoção trazer. Digo-lhe, quando eu descobri aquilo, no dia seguinte dei uma entrevista ao Jornal de Notícias, lógico, para marcar a descoberta. Claro. Telefonou-me o Rui Vieira Neri e disse assim: ó Zé, mas o que é isto? O que é isto? Eu disse: ó Rui, é o que está aí escrito na entrevista. Mas como é que é possível? Ninguém sabia. Pois eu também não, olha, descobri. Portanto, o Rui está à espera estes anos todos para ouvir as gravações, que ainda não ouviu nada. E este tempo todo é porquê? É difícil? Foi muito complicado a investigação em Inglaterra, mudámos de responsável, enfim, uma série de peripécias, foi uma luta terrível, mas consegui ultrapassar isso com a ajuda de muitas pessoas. Neste momento tenho os textos todos comigo, tenho as autorizações, é garantido, vai ser um livro maior que este porque vai ter 2 vinis dentro e 2 CDs.
os 2 vinis com uma seleção. Coisa bonita. Não, eu digo-lhe, vai ser, e a capa vai ser uma coisa de cair para o lado. Isso já lhe posso sabe o que dizer. é que eu gosto vai tanto? ser lindíssimo. E nota-se muito quando as pessoas são felizes a fazer... Completamente. Quando as pessoas falam com paixão, e eu acho que... Olha, É um privilégio. Até tenho uma teoria de que as pessoas que duram mais anos são as pessoas... Eu estou à espera disso. Meu pai morreu com 99. Então está... Eu já tenho 73. E o seu pai também gostava do que fazia? Meu pai gostava, foi militar a vida toda, mas saiu muito cedo, mas depois fez aquilo que gostava também. Pronto. Que era ler e não fazer nada. Maravilha, olha, isso é espetacular. Morreu feliz, a dormir. Ora bem, portanto, porque nota-se que fala com tanto entusiasmo do seu trabalho. Uma sorte. Que bom. Agora, é uma busca permanente e é uma inquietude. Está sempre inquieto, não é? Sempre. Eu posso lhe dar mais um exemplo engraçado. Eu, em 2019, editei um livro interessantíssimo chamado José Afonso ao Vivo, porque descobri uma gravação inédita do José Afonso, que é uma coisa, enfim, que ninguém imaginava que se podia acontecer. Facto. Encontrei uma gravação, estava numa conversa, num carro com um amigo, e uma gravação feita em 1980 ao pé da FIF, em Carreço. E depois digo assim, se calhar há mais coisas. Ou seja, eu não fiquei satisfeito com uma descoberta que fiz inédita do Zeca. Então fui para a net procurar e descobri um senhor, disse, não, olha, eu fiz uma gravação, não sei, não pode ser. E então incluí mais uma gravação de 68, veja bem, no Teatro Avenida, em Coimbra, que ardeu e de que não há um único cartaz. E eu descobri um concerto gravado no teatro de que não há memória. E nós editei o livro, foi um sucesso incrível. Claro. Foi uma loucura, toda a gente quis comprar, vendi os livros todos e era uma edição única, não podia voltar a editar. Mas sabe o que é que eu acho melhor, para além de tudo isso, é o facto de as suas descobertas se materializarem em algo que vai ficar. Sim, sim. Percebe o que eu digo? Porque isto é a nossa história, da nossa música, dos nossos melhores autores, cantores, intérpretes. E que se não houvesse assim um José Moças ali... Maluco. Maluco, adoro. A procurar e a investigar, estas coisas iam, deixavam de... Mas eu posso dar aqui mais uma. Não sei se vou conseguir algum dia editar isso, mas já ouviu falar do maior compositor cabo-verdiano, que é o Beleza. Claro, então não. Beleza morreu em 58 e nunca gravou, mas eu descobri gravações dele. Eu tenho gravações de Beleza a cantar e a tocar. Comigo, em discos instantâneos, que são os tais acetatos. E já mandei não sei quantos e-mails para Cabo Verde, ninguém me responde. E, portanto, estou à espera que eles decidam. A gravação está comigo. É um tesouro de Cabo Verde. Ou Cabo Verde quer, ou então não quer. Portanto, pode ser que eles ouçam agora esta conversa e entrem em contato consigo. É uma pena. Mas sem dúvida. José, teríamos muitos outros temas para conversar consigo. Vai voltar cá com certeza outra vez. Ficaram muitas aventuras por contar, mas gostei muito imenso. Gostei mesmo muito de conhecer. Sou um fã do vosso canal, vou já dizer. A sério, desde o início. Ficamos tão contentes. A menina que está ali sabe muito bem. Ficamos contentes, porque acho que tentamos fazer um trabalho diferente. Muito bem. E acho que fazia falta para se respirar sem aqui dúvida. outro ar. Uma pedrada no charco. Muito obrigada, José. Nada, muito obrigada prazer. mesmo. Obrigado, eu. Maravilha, maravilha. Ora bem, abril é o mês da liberdade e a nossa Tamara não deixa, claro, passar esta data assim, era o que faltava. Por isso, Tamara, acredito que as tuas sugestões de hoje têm o 25 de abril assim como pano de fundo, certo? Olá, Rita. Sim, precisamente, abril é um mês de memória, de conquista, de refletirmos precisamente no que é que significa viver em liberdade. Eu até acho que abril já pode ser considerado o mês da liberdade e é então pegando nesta ideia que eu hoje trago as minhas 3 recomendações. São livros que nos vão fazer pensar, questionar e sentir abril de uma maneira um bocadinho diferente, mas sem dúvida que a palavra-chave é liberdade. A minha primeira recomendação, eu estou a ouvir muito eco, desculpem, é que eu depois vou-me baralhar toda. O que é que se passa com o eco? Tirem o eco à minha menina já! Desculpem, é que senão depois...
Então, a minha primeira recomendação, o primeiro livro que eu vos trago é O Processo, da autora portuguesa Dulce Souza Gonçalves, e ela venceu com este livro o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís em 2024. É um livro baseado em factos históricos, na verdade, numa história real, e que vai pegar precisamente em temas como a memória, a resistência e o amor. A narrativa segue uma mulher que, a partir de um pedido enigmático do tio, um ex-preso político do regime salazarista, vai mergulhar nos arquivos da Torre do Tombo à procura de um processo judicial. E ela encontra esse processo, encontra esse registro de uma prisão, mas não encontra exatamente os detalhes que o tio ambicionava ter para, de certa forma, ter paz, eu acho. Encontra, por outro lado, uma história muito bonita de amor, uma história de resistência, de coragem e também, de certa forma, de traição. Apesar de nós encontrarmos neste livro uma história de amor protagonizada por um português e uma francesa, eu diria que o forte do livro é o pano de fundo. Estamos a falar de um período muito sombrio, de tempos sombrios, violentos, tempos violentos da ditadura, onde muita gente sofreu tortura, nomeadamente tortura psicológica, e o livro apoia-se muito neste tema. É um livro que se passa entre o Brasil, Portugal e França e que vai deixar muitas questões ao leitor, nomeadamente o que é que nós fizemos com a memória destas pessoas que tanto lutaram por um futuro livre? Será que estamos a honrar todas estas memórias? Eu fiz esta semana um registro, li um bocadinho deste livro e coloquei na minha página para tentar transmitir a beleza e a doçura da escrita desta autora, que é fenomenal, e portanto, para além de uma escrita muito bonita, temos também uma história que vale muito a pena ser lida em qualquer altura do ano, mas sem dúvida que agora em abril, Rita. E agora, passando para a minha segunda recomendação, que eu até queria dizer que é uma recomendação polémica, mas não achei nada polémica quando li. Estou a falar de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. Quem não viu ainda, tu vais falar do livro, mas quem ainda não teve a oportunidade e o privilégio de ver esta peça, mal eles reponham, vocês vão logo comprar bilhetes, porque é uma coisa absolutamente extraordinária. Era isso precisamente que eu ia dizer, eu não tive a oportunidade. Meu amigo, sabes que sou amiga do Tiago Rodrigues há, sei lá, mais de 30 anos. Tens um amigo fenomenal, porque o trabalho dele, que eu vou falar a seguir, é espetacular. E como tu disseste, eu sou uma dessas pessoas que não teve a oportunidade ainda, espero eu, de ver a peça, mas li. E esta peça até pode partir de uma ideia desconfortável, ou o título de ter aqui uma conotação desconfortável. Uma família que transmite de geração em geração a ideia de que eliminar fascistas é não só legítima, como absolutamente necessária para manter a democracia. E, portanto, esta família vai passando esta ideia quase que como um ritual, que tem que ser completado todos os anos, até chegarmos ao presente, que é interpretada então na peça e, no caso, neste livro, onde conhecemos a Catarina, que hesita e até recusa em cumprir com este ritual. E, portanto, se por um lado pode ficar a ideia, através do título, que é uma apologia à violência, é precisamente o contrário. Catarina, a partir do momento em que se recusa a cumprir com aquilo que é um dever moral, ou aquilo que a família dela acredita ser um dever moral, vai provocar muitas reflexões, não só nas personagens, na família a que nós vemos em palco, mas também no público e no leitor. E, portanto, as questões vão desde: será que é justificável combater a violência com violência? Até que ponto é que é legítimo nós usarmos os mesmos instrumentos de quem estamos a criticar? E eu acho que a pergunta que impera durante a peça e durante o livro todo é: até que ponto é que podemos usar a violência em nome da liberdade? E, portanto, é um livro que pega em todas estas ideias, que são, a maior parte delas, ideias atuais, ou desconcertantemente atuais, eu diria. Portanto, é uma peça extremamente atual, eu acho. E esta edição que eu hoje vos trago, da Tinta da China, penso que posso dizer a editora, claro tem que sim, um podes ponto dizer muito... sempre.
tem um ponto muito positivo porque é acompanhada por um texto de Gonçalo Frota no fim, que faz um enquadramento espetacular à peça. Eu até diria, eu li no fim, mas eu diria que se calhar faz sentido ler antes de ver ou ler a peça, porque é um enquadramento histórico e não só, também artístico de todo o processo criativo, e gostei muito, é um texto também muito bem conseguido. Agora, Rita, para terminar, a pergunta que eu deixo é um texto como este, uma peça como esta, que tem uma protagonista que se recusa a matar, que se recusa a ser violenta, que tem discursos tão dispares, tão diferentes, que representa a nossa sociedade de uma forma tão bem, eu diria. Como é que pode fazer confusão a tanta gente? É a pergunta que eu deixo aqui no ar e que se calhar não tem resposta, diria eu. Não tem resposta, mas a arte serve para nos inquietar e para pôr as pessoas a pensar. Vamos para a última sugestão, Tamara querida, só temos um bocadinho mesmo. Desculpem, ok, então este livro foi o livro que me inspirou para vos trazer já este tema e Rita vai fazer precisamente aquilo que tu disseste, vai inquietar. Porquê? É uma saga familiar que tem como pano de fundo o desmoronar de uma ditadura e o nascer de uma democracia. Segue então três elementos, três irmãos, a Maria Luísa, que é opositora ao regime, o Frederico, que é convocado para a guerra colonial, e a Pureza, que ambiciona ter uma família tradicional. Três perspectivas muito diferentes do mesmo período e que vão precisamente, como tu agora referiste, inquietar o leitor. Nós já temos algumas ideias pré-concebidas e este livro tira-nos um bocadinho, a partir destes três irmãos, tira-nos daquilo que é, confronta-nos com ideias um bocadinho diferentes. Eu acho que é sem dúvida o ponto forte do livro. É um livro que se nota que foi conseguido através de um estudo histórico muito profundo, um conhecimento muito profundo da sociedade, quer em termos políticos, quer em termos sociais. É um trabalho fenomenal, fiquei com muita vontade de ler mais livros deste autor e também vai refletir sobre o que é que nós estamos a fazer com tanto sofrimento que é aqui expressado através destas personagens. Será que estamos a honrar tudo o que foi conseguido com tanta dor e tanto sofrimento? Portanto, é um livro que eu acho que é perfeito para o mês de Abril e para, claro, qualquer altura do ano. Rita. Obrigada, minha querida. Obrigada, um beijinho grande. Beijinho. Olha, vamos contigo para um curtíssimo intervalo. Vamos mudar de linha, fazer aqui uma mudança de linha no nosso Intercidades, mas já voltamos, contamos consigo. Até já. E depois de uma curta pausa, voltamos a embarcar no Intercidades. Agora para uma viagem pelo mundo das artes. Vocês sabem que nós adoramos. Na próxima paragem vou encontrar-me com a artista visual Ana Margarida Costa, que gosta de ser tratada por Margarida. Ela que entende que o encontro com uma obra pode começar na estranheza, na dúvida ou na emoção. E é mesmo um desses momentos que vamos ver para a conhecerem melhor. Ora, vejam esta maravilha. Isto é o ateliê da minha neta, se quiserem visitar. Esta é a nova coleção da minha neta. Se quiserem vir comprar, façam um favor. Eu sou a avó Hortência. Gosto muito da minha neta, muito, muito. Não é isso que era para dizer. Mas eu gosto. Se quiserem vir ver, podem vir. Vem com ação! Ok, bom, vamos de novo. É para dizer o seguinte. Eu sou a avó Hortência. Se quiserem vir lanchar, eu tenho pão com fiambre. Só. Ainda vou dar fiambre. Eu sou a avó Hortência. Se quiserem vir lanchar, tenho ali pão e fiambre e sumos. Vocês podem vir, que há a comer para todos. Esta é uma pintura, a nova pintura da minha neta. Se quiserem vir comprar, faço já. Esta é a tinta que a minha neta pinta, é a tinta melhor do mundo. Se quiserem vir, é o melhor que há. Esta é a pintura mais recente, mais bonita da minha neta. Se quiserem vir ver, podem ir à exposição dia 18 deste mês que temos a gravar, não é? Dia 18, que vão ficar encantados. Muito bonitas.
Esta é a Stella. É a cadelinha mais linda, que eu gosto mais. Olha, ela também me dá beijinhos e tudo. É muito bonita. Mas... Esta é a Stella, a assistente do ateliê. Assistente e a mascote. Assistente e a mascote do ateliê da minha neta. Venham ver, venham ver, venham ver. É só para dizer o que eu digo, avó. Esta é a nova pintura da minha neta. Se quiserem vir comprar, é só. Já disse. Digo outra vez. Já vou para mim. Oh. Esta é a minha neta, minha neta querida, assistente. E o assistente? Não. Artista? A artista do ateliê, que é pinturas muito bonitas, de facto, é muito bonito. Se quiserem vir ver. Se quiserem vir ver, estão às ordens. Coisa tão querida. Que maravilha, que maravilha. Ana Margarida Costa, gosta de ser tratada por Margarida. Margarida, querida, bem-vinda. Estás aqui para já porque eu apanhei este vídeo e achei muita graça, mas depois fui ver a tua obra e a tua obra é extraordinária. Portanto, não é só por causa da avó Hortense. Mas vamos começar pela avó Hortense, porque isto é uma avó espetacular. Obrigada pelo convite e obrigada também pelo elogio. A minha avó é maravilhosa. Eu não, acho que é a palavra que a mais descreve, é maravilhosa, está sempre lá, é uma segunda mãe. E sempre que eu tenho alguma prejuízo a fazer, ela vai fazer comigo. Ela alinha. Ela alinha. E é uma grande fã do teu trabalho. Sim, sim. E é uma mulher que foi importante na tua vida. Muito, muito. Foi e é. Está viva e vai estar muitos anos viva ainda. Pois claro que vai, que ela está ali fresca. Extremamente importante, exatamente. Mas porquê? Porquê é que ela é tão importante? Porque a minha avó é tão querida, é tão amável, está sempre ali mesmo quando não há nada. Acho que o mundo podia estar completamente sem nada, ela ia arranjar alguma coisa para nos acolher e para nos dar. E, portanto, eu acho que é isso que é uma avó. Também inspira, este amor também te inspira, ou seja, tu dizes e que a tua arte, de certa forma, também parte de experiências pessoais muito íntimas, não é? Estas pessoas que fazem parte do universo também te ajudam a inspirar naquilo que tu fazes? Sim, sem dúvida. Eu gostava muito de fazer uma coleção inspirada na minha avó. Por acaso ainda não iniciei, mas gostava muito de, que com maturidade artística, tentar ver o que é que seria melhor para representá-la na minha vida. Mas sim, essas experiências em geral vão moldando quem nós somos, claro. Quem é que nós vamos ser daqui para a frente, a forma como falamos, pensamos, tudo isso é moldado por aqueles que nos rodeiam. E aquilo que nós queremos comunicar, no teu caso como artista, não é? Exatamente. Olha, eu acho muito giro, até disse assim à minha equipa, mas o que é isto de ser uma artista visual? E depois, a pessoa já está a ficar um bocado, a pessoa também já está assim, mais às vezes um bocadinho desatualizada, explicaram, sim, é artista visual, porque a Ana Margarida lida com muitos materiais e muitos suportes. Quer explicar um bocadinho porque é que tu te consideras uma artista visual? Eu acho que também é uma forma de nós caracterizarmos os artistas de belas artes que se distinguem dos atores, dos cantores e etc. E, portanto, a parte visual. Trabalhamos ali com o visual material. Sim, mas não só. Mas tu trabalhas com vários suportes, não é? Não é só a pintura. Quais é que são? Eu quero agora envergar também um bocadinho na fotografia, mas também usar objetos que possam servir de instalação, de escultura e que possam ajudar-me também a construir diversas narrativas. Portanto, eu acho que é um caminho que vai a partir da pintura para lá. Por exemplo, em termos de suporte, esta última coleção que nós estávamos a ver ali atrás da minha avó é feita em MDF. Portanto, são placas de madeira, vai ali um pouco contra o tradicional da tela, o que eu também gosto muito de utilizar, mas também é uma forma de usar os recursos que tenho à minha volta e reutilizá-los. Olha, e porquê é que a memória, o corpo e também a educação se tornaram temas centrais no teu trabalho? Explica-me lá. A memória e... O corpo e a educação. Isto são coisas que eu li sobre ti. Espero que estejam corretas. A memória porque nós recentemente passámos por um episódio de Alzheimer na família e, portanto, a dinâmica familiar, a lidar com a doença, muda. A forma como nós vemos uma identidade a ser perdida também muda a forma como nós lidamos, exatamente. E, portanto, ver essa perda de identidade a acontecer, a forma como nós reagimos, a forma como nós abordamos esse assunto no mundo, fez-me querer representar aquilo que eu não consigo dizer por palavras, esse sofrimento de que é ver alguém a ir embora enquanto está vivo. E, portanto, a arte, de alguma forma, ajudou-me a lidar com essa situação
Ajudou-te a digerir um bocadinho Exatamente. desse trauma, porque, olha, é um assunto que me é muito particular e, portanto, percebo-te perfeitamente. Acho mesmo que não há nada mais angustiante do que ver alguém ir antes de... Antes de ir mesmo. Antes de ir, não é? Estar só... É uma pessoa que vai 2 vezes, não é? Ao fim e ao cabo. É, e depois aprendermos a conseguir também... ainda tentar lembrar sempre essa pessoa. Não nos esquecermos de que aquela pessoa que está ali ainda é, apesar de tudo, a pessoa que nós amamos e, portanto, percebo perfeitamente. A série Crescer com óculos. O que é isto? Conta-me lá. Crescer com óculos, exatamente. Portanto, eu uso óculos desde pequena e isto é o que vem a seguir a esta nova coleção que vou lançar agora dia 18 de Abril. E, portanto, parte aqui de um conceito que eu dei por mim a pensar, que é, eu uso óculos desde pequena. Quem é que eu seria e que personalidade eu teria se não tivesse óculos? Giro. Porque se nós pensarmos, os objetos moldam a nossa personalidade. Sempre me ensinaram, cuidado, não corras, cuidado ali, não vais para lá. Porquê? Porque os óculos ensinam a ter contenção nas nossas ações, nos nossos movimentos. Quem é que seria eu hoje se não usasse óculos? Porque eu uso de forma permanente. Que pensamento tão... Nunca me tinha passado isso pela cabeça, mas tens toda a razão. E que outros objetos, se calhar, também estão na nossa vida de forma tão permanente que condicionam a nossa personalidade. E agora aqui a questão é, como é que eu vou materializar isso? E já tens isso na tua cabeça? Já tenho isso na minha cabeça, mas o facto de construir alguma coisa, usar a pintura e também outros materiais é algo que eu ainda quero investigar mais. De que formas é que eu consigo fazer com que uma sala sinta aquilo que eu estou a fazer durante o processo de pintura? É por isso que vocês percebem porque é que eu adoro entrevistar artistas, porque eles dão-me literalmente um nó no cérebro. A pessoa fica a pensar, não, em coisas que nunca pensou e isso é maravilhoso. Olha, e esta exposição que tu vais inaugurar, Vessels, o que é que quiseste transmitir ou qual foi a ideia, o ponto de partida? Esta coleção parte de um ponto de autodescobrimento em que eu dou por mim a pensar que quem faz o meu caminho sou eu e eu tenho que pensar qual é que são as melhores opções para mim. Se eu quero ser artista, o que é que eu tenho que fazer? E nós muitas das vezes carregamos em nós pensamentos que estão à nossa volta, que nos querem bem, mas que se calhar não são os pensamentos que nós temos que sempre seguir. Às vezes nós temos que pensar por nós próprios. E nós carregamos em nós, de geração em geração, formas de pensar, falar, agir. E isso condiciona às vezes o nosso pensamento. Como os óculos. Exatamente. Portanto, tudo nos condiciona. E como eu quero fazer o meu próprio caminho, e como eu quero ser artista, e como eu sou artista, esta coleção marca este ponto. Essa afirmação? Exatamente, essa afirmação na minha vida de que eu consegui, eu sou artista independentemente de tudo. E é bom dizer, não é? É, porque nós temos que ser, nós próprios temos que nos considerar artistas, porque não vai ser outra pessoa a dizer-nos, temos que nós senti-lo. É algo que nós sentimos primeiro, antes de sê-lo. Antes de procurarmos a validação externa, que é super importante também, em qualquer forma de arte, não é? Exatamente. Porque depois, se as pessoas não compreendem o que fazemos, ou se não chegamos, ou se não emocionamos, se não emocionamos alguém com aquilo que fazemos, também não faz muito sentido. Mas antes temos que nos validar a nós próprios. Exatamente. Foi esse o caminho desta tua exposição, da Vessels. Exatamente. Que eu consigo. Olha, como é que isto tudo começa? Como é que tu percebes? É em pequenita que tu percebes que há aí um artista dentro de ti ou como é que isto começou? Eu quando era pequenina, achava que ninguém era artista, porque achava que era uma coisa que era só nos livros de história. Mas quando eu fui crescendo, eu sempre adorei pintar e desenhar. Mas não tinhas nenhuma influência na família? Não, nada. Tinha a parte manual, portanto sempre foram uma família muito de trabalho manual, mexer em madeira, objetos, construir. Mas isso já é uma influência. É uma influência, mas não diretamente na pintura. Acho que isso foi mesmo por mim própria. E fui então para o secundário, tirei artes visuais e comecei a vender as minhas obras online. Lembro da primeira vez que eu vendi uma obra com 18 anos. Boa. Vendi uma obra para a Inglaterra. Pensei, olha, vou publicar no Instagram, vamos ver se vai dar alguma coisa. Tive uma venda passado 3 horas e fiquei, oh meu Deus, isto é possível, eu consigo fazer isto? Isso é espetacular. Fiquei, sei lá como, e comecei sempre a vender, todas as semanas tinha sempre uma venda nova. Comecei a ir para as ruas do Chiado com uma mochila depois das aulas, vender os meus desenhos. Paguei as minhas primeiras viagens com isso. E porque em pequena nunca tinha tido a oportunidade de viajar e, portanto, essa sempre foi para mim a prioridade. Eu quero muito conhecer o mundo, quero muito estar a fazer arte e consegui juntar os dois até à atualidade e, portanto, começou assim. Portanto, o teu objetivo é fazer arte e viajar, é isso? Exatamente.
Exatamente. E andar bem vestida. Adoro. Claro, com certeza. A pessoa também gosta de se apresentar bem, claro, não é? Claro. Com certeza. Olha, e no meio deste caminho, que caminhos é que já percorreste? Ou seja, com as tuas vendas, com os teus quadros, onde é que já conseguiste ir no mundo? Quanto à arte, eu ainda não saí de Portugal. Não, era mesmo as viagens. As viagens, ok. Portanto, já fui a Londres, Paris, Suíça, Japão, Espanha, França. Já disse França? Já disse França, não disse França. Está a correr bem. Está a correr muitíssimo bem. Muitíssimo e é muito bonito tu dizeres que... aliás, o que eu te quero dizer não é a primeira vez que tenho aqui casos de pessoas, no teu caso és mais velha, mas que lutaram por aquilo que queriam, não é? Porque nada te foi dado como garantido. Não viajaste, como estavas a dizer, quando eras pequenina, como muitas pessoas têm esse privilégio, porque os pais tinham essas possibilidades. Não foi o teu caso e, portanto, foste à procura do teu caminho. Esse caminho foi sempre compreendido em casa? Ou havia aquela conversa, ai meu Deus, que ela vai ser artista, os artistas ganham um pouco e depois não sei o que. Não, sim, exatamente. Acho que essa é a conversa que existe mais, mas é a preocupação de qualquer família que não nasce nesse meio. Eu acho que há sempre essa preocupação. E mesmo das que nascem no meio há essa preocupação. É difícil. Certo, claro que sim, mas depois também quando as pessoas vivem da terra, do que a vida lhes dá, portanto, baseiam sempre na experiência que têm e não querem que os outros, os próximos, sofram o que sofreram. Exatamente. Portanto, por esse lado eu compreendo sempre. Mas é como eu digo, se eu não for ser eu a fazer o caminho, mesmo que eu tenha que cair, a queda vai ser minha. Portanto, quem vai ficar com a moça sou eu e quem vai ter que se levantar sou eu. Claro. Portanto, eu estou disposta a fazê-lo, a correr esse risco e ver onde é que dá. E sentes que tens o que é preciso ou não sentes? Sim. Olha, agora, quando é que estreia esta tua exposição? Dia 18 e aonde? Sábado, vai ser em Marvila, no Estúdio 8. No 8 Marvila? Não, no Estúdio 8. O 8 Marvila é ao lado. É ao lado. Mas este fica mesmo inerente à fábrica do Braço de Prata. Muito bem. E pensaste, tu quando montas uma exposição, não é só chegar lá e pôr... Não. Eu tenho que estar 3 semanas a montar isto tudo. Explica-me qual foi o que é mais estressante e o que é mais giro de montar uma exposição. Tudo é giro e tudo é estressante. Essa é a primeira grande exposição? Já tive outra, sim. Mas eu sinto que esta, pelo impacto que tem, vai ser... mais exatamente, vai ser mais talvez. Importante, sim. O espaço também é muito mais adequado ao que estou aqui a construir. Mas eu gosto desse stress, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de acordar às 6 e de estar às 6 novamente, portanto, estar sempre em movimento, eu gosto muito disso. Desde criar publicações, contactar pessoas, convidados, falar com a imprensa, fazer o póster. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Planear a montagem, as medidas, nem que seja de onde é que vai estar os pregos, a organização curatorial de tudo, onde é que vai estar, os papéis de informação, catálogos, newsletter. Meu Deus, é um trabalhão. É e bom as para as obras pessoas em si perceberem que realmente, tem que se trabalhar muito, tem que se trabalhar mesmo muito. Sim, 20% foi pintar, o resto foi o que tive que fazer a seguir. A tua geração é uma geração que tem coisas incríveis. Uma delas, para mim, é o facto de, nomeadamente as pessoas das artes, pensarem muitas vezes de forma colaborativa com outros artistas, andarem sempre à procura de fazer coisas e com músicos e depois juntam outros. Isto é uma coisa muito inspiradora, eu acho. Tu também tens esse sonho de poder fazer coisas em collab, digamos assim, com outros artistas que tu admires, sejam da música ou de outras artes? Gostava muito, apesar de não ter assim uma ideia concreta do que é, acho que é uma ideia super interessante. Gostas disso? Gosto, porque lá está, dá sempre asas a poder criar coisas novas. Agora, o que eu não sei, mas nunca tinha pensado fazer, por exemplo, uma colaboração com 2 tipos de artistas diferentes. Uma coisa é a pintura, em que fazem exposições coletivas e etc. Agora, por exemplo, um músico. Giro. É giro, mas nunca me tinha lembrado disso. Olha, esta fica de borla, ofereço-te esta dica. Esta de fazer as coisas com músicos ou com outros artistas que era giro. Olha, gostei muito de conhecer, manda um grande beijo à tua avó Hortense. Manda sim, ela está a ver-nos. Está a ver. Avó Hortense, um grande beijinho. Ela não acredita que isto seja uma coisa. Ela não está a acreditar que isto é verdade, não é? Ela diz, não digas essas coisas, não digas essas coisas. Mas é verdade, a avó Hortense, ela está aqui. Ela vai fazer uma exposição. E ela vai ter sucesso. Muito obrigada, Margarida. Foi um gosto conhecer-te. E olha, esta nossa entrevista vai dar-me o mote para a nossa próxima conversa. Muito se tem dito sobre as gerações mais jovens e a forma como enfrentam o mercado de trabalho. O mote é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E há quem ache isto criticável, há quem ache isto admirável.
A Joana Pita Negrão, que trabalha ligada aos recursos humanos, escreveu um artigo que me interessou, que nos interessou muitíssimo, e é com ela que vamos conversar sobre esta realidade de uma nova geração. Joana! Olá, Rita. Obrigada por estar connosco. Nós gostámos muito do seu artigo, até porque muitas vezes aqui no nosso programa falamos sobre isso, até porque somos atentos e também lidamos com muitas pessoas novas. Também agora somos uma startup, portanto estamos também ainda a entrar muitas pessoas novas para a empresa. E esta premissa de que há uma nova geração que não se quer matar a trabalhar e que não quer viver para trabalhar, mas quer trabalhar para viver, parece-me realmente marcante. Como é que chegou a esta conclusão? Foi através da sua experiência nos recursos humanos? Sim, então, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu trabalho na área de recursos humanos já há algum tempo, toda a minha carreira foi ligada a recursos humanos e nos últimos, eu diria, 15, tive muito tempo numa faculdade a trabalhar, portanto acompanhei muitos estudantes, jovens universitários, que acabavam licenciatura e mestrado e, portanto, entravam neste mercado de trabalho. E, mais recentemente, estou num projeto numa empresa que se chama Deals, do setor imobiliário, onde sou realmente a diretora de People and Culture, de recursos humanos, que nós chamamos People and Culture, porque acreditamos realmente que trabalhamos pessoas e cultura. Muito bem. E também aqui eu recruto muitos jovens. Jovens talentosos, altamente qualificados, mas também muito exigentes. E é essa exigência que, no fundo, eu tentei transmitir no artigo, em que muitas vezes também são muito criticados por isso, por serem exigentes, porque às vezes vão às entrevistas e a primeira coisa que perguntam é: então e o teletrabalho? É possível fazer teletrabalho? Coisa. Sim, mas eu, honestamente, se calhar tenho uma visão positiva, otimista. Talvez, e otimista. Eu acho que também tenho, mas diga. Eu acho que é bom, porque eu não sei até que ponto é que eles estão assim tão errados, não é? No sentido em que antigamente o trabalho era o centro da nossa vida. Não, e nós tínhamos de ter um emprego. Exatamente. E de preferência estável. Exatamente. De uma boa empresa, exatamente. Havia um emprego, um trabalho para a vida, coisa que dava muita estabilidade, muita segurança. Atualmente não é assim. O mercado é muito dinâmico, as empresas estão sempre a mudar e isto também leva com que os jovens, também eles próprios, tenham que se reformular e se redefinir. E para além disso, obviamente que o Covid veio-nos transformar a vida sob muitas e é esta geração perspectivas. Que estamos a falar muitíssimo também. E provou-nos que podemos trabalhar também a partir de casa. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas conseguem trabalhar a partir de casa, depois, quando lhes é dado isso, é difícil de tirar. Atenção que eu não sou 100% apologista de trabalhar totalmente não. A partir de casa. Queres explicar-me porque é que não é, que eu acho que isso é interessante, porque também se perde um bocadinho depois competências sociais. Exatamente, pode-se perder as competências sociais, a questão da cultura empresarial é muito importante e realmente só se forma nas empresas quando nós estamos cara a cara com as pessoas. Eu praticamente todos os dias vou ao escritório, obviamente, até porque lá está, trago muito esta visão de pessoas e cultura, e a cultura não se constrói estando cada um em sua casa, ligado pelo Teams ou pelo Zoom, exatamente. E porém, sim, também não podemos entrar no ponto ao contrário, não é? Exatamente. As pessoas serem obrigadas a ir todos os dias para o escritório, isso já não, principalmente esta geração mais jovem, não dá já não dá para eles já não conseguem encarar isso como uma força de trabalho boa e Joana, esta cultura. E estamos aqui a fazer aqui um parênteses que é, nesta conversa toda, estamos a falar, apesar de tudo, de jovens, de certa forma, de alguma forma privilegiados, porque evidentemente que estão em áreas onde isto pode acontecer. Certo, porque o mundo empresarial, não é? Exatamente, porque se trabalharem num restaurante, como tantos têm de fazer, ou noutro tipo de negócio, aí têm mesmo de estar presenciais, não é? Sim, claro que sim. Eu ia dizer isso, é que depende também muito das funções. E nós na Deals temos esse exemplo, não é? Há pessoas que têm que realmente estar lá, no escritório, a 100%, e há outras que podem trabalhar 1 ou 2 dias em casa. E as pessoas realmente valorizam isso. Valorizam até porque isso também é uma forma de... Isto é uma forma das empresas também não serem paternalistas e de confiarem nas pessoas. As pessoas vão fazer o seu trabalho, não é preciso estar ali um chefe em cima de nós para nós trabalharmos. Nós confiamos e isso é muito importante. Essa cultura de empresa é muito importante, não é? Exatamente. E esta questão do controle e da cultura do presencialismo, de estar só lá a picar o ponto, já é uma coisa que não entra nesta cabeça da nova geração e as empresas que
percebem isso e melhor se adaptam a isso, acho que vão ter mais sucesso. São as que conseguem ter mais talento. Na atração e na retenção de talento. Porque uma das razões que faz com que os miúdos e miúdas, eu digo isto com muito amor, também tenho lá em casa, que estão nesta idade precisamente, queiram também essa liberdade, também tem a ver com o facto deles de casa poder ser muitas coisas, não é? Sim, sim. Há pessoas que criticam muito, e até já ouvi dizer assim em tom de brincadeira, que é o teledescanso. Eu não acredito tanto nisso. Eu acho que há muito mais flexibilidade. Por exemplo, eu em vez de fechar o meu computador às 6 e ainda ter que fazer meia hora de caminho até casa, por exemplo, não, fecho o computador às 6 e estou a sair de casa logo para ir correr, porque já estou equipada para fazer desporto, por exemplo. E eu acho que, honestamente, na minha opinião, exatamente, eu acho que tem que haver e deve haver tempo para outras coisas para além do trabalho. Há vida para além do trabalho. Essa é a grande conquista deles, sim, a meu ver. Porque vejo muitas pessoas da minha geração criticar gerações mais novas, porque agora estes meninos agora não querem trabalhar. Eu, quando era da idade deles, eu ficava, se fosse preciso, até às 4 da manhã. Ok, todos nós, de vez em quando, temos que fazer essas coisas, claro, sobretudo quando estamos entusiasmados, mas isso não deve ser a regra. Isso não deve ser a regra. Exatamente. Isso não é bom. Se nos aconteceu isso na nossa geração, não quer dizer que eles não querem isso. Exatamente. Porque eles querem viver. E tanto é Portugal, é dos países da Europa com mais horas em termos de trabalho efetivo. As pessoas trabalham 8, 10, 12 horas por dia às vezes, o que não é saudável na minha opinião, mas depois também não são dos mais produtivos. E portanto há aqui qualquer coisa que não está bem. Que não está certa. E eu acho... Na minha opinião, acho que as pessoas têm que ter vida para além do trabalho, têm que ter tempo para estar com os filhos, estar com a família, estar com os amigos, fazer programas culturais, exatamente, ir ao cinema, ir ao teatro, fazer desporto, porque isto até nos torna, como pessoas, muito mais ricos. Eu acho que 100% só esta geração, por isso é que eu achei tão engraçado o seu artigo, é aquela que recusou claramente a glorificação do excesso de trabalho. Sim, sim, exatamente. A minha, que não é a sua, que é mais nova do que eu, mas a minha era quase uma geração que que se sentia obrigada a dizer o quanto trabalho, e ai, estou estourada, e estou aqui nos níveis de stress enorme, e hoje trabalhei 14 horas, como se fosse uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Exatamente. Quais é que são os maiores desafios de alguém que está à frente de uma unidade de recursos humanos e cultura? Bom, são muitos, mas eu diria 3 essencialmente. Eu acho que a atração e retenção de talento é sempre um tema, porque nós podemos contratar pessoas, mas depois têm que ser boas, efetivamente. Claro. Não é? E lá está, também arranjar formas das pessoas estarem comprometidas com a empresa e com o projeto que lhes é dado, com a função e a missão que têm dentro da organização. E às vezes, Joana, não tem só a ver com o ordenado, que também convém que sejam melhores em Portugal, que são muito baixos, mas é muito mais do que exatamente, isso. Exatamente, a ligação à empresa, ao propósito, sentir propósito não só no setor onde atua a empresa, mas também na própria função. O que é que eu estou aqui a fazer? De que forma é que eu estou a contribuir para os resultados da minha empresa e, no fundo, em última análise, para contribuir para uma sociedade melhor. Certo, e, portanto, exatamente. A questão de propósito é muito valorizada também. Mas eu diria que mais 2 desafios são, às vezes, as tensões que existem entre intergerações, ou seja, numa empresa... É difícil, grande, principalmente, as gerações mais séniores, que, na minha opinião também, são muito complementares. E são muito complementares à geração mais jovem, porque a geração mais jovens trazem fluência digital, agilidade, rapidez. As mais séniores trazem maturidade, ponderação, experiência, know-how. E, portanto, super importante. E eu acho que isso é super importante e dá para conciliar. Mas às vezes não é assim tão fácil porque os interesses são muito diferentes. E, portanto... Sim, e às vezes também porque os mais novos acham que sabem tudo e os mais velhos também acham que sabem tudo. Também. E nenhuma das gerações sabe tudo. Exatamente. Se nós aprendermos uns com os outros, vamos todos muito mais longe. Claro, não é? Acho que as pessoas têm que ter uma atitude sempre de aprendizagem contínua e de disposição para isso. E em terceiro ponto, que eu acho que até se calhar é o mais relevante neste momento e é o mais prioritário, é a questão da inteligência artificial. Pois. Está a entrar pelo mercado de trabalho a todos os níveis, a todos os setores, para todas as pessoas, isto afeta toda a gente e eu acho que isso aí para nós é um grande desafio. É um grande desafio. É de tal forma grande que nós, não sei se ainda se já temos tempo suficiente de análise, não é, Joana? Porque se por um lado não se pode travar o vento com as mãos e a inteligência artificial pode ser extraordinária, sobretudo a agilizar processos, a resumir informações, a acelerar processos de pesquisa. Por outro lado, quando nós nos apercebemos que a inteligência artificial pode realmente substituir pessoas nos seus postos de trabalho, aí já a coisa é muito mais difícil de compreender e de aceitar. É isso. Eu do que vejo,
em vários fóruns que também vou acompanhando, as pessoas estão assustadas, efetivamente, sentem que pode vir aí uma máquina, um robô, que pode substituir as suas funções e... Mas já está a acontecer. Pronto, era isso que eu ia dizer. Há funções que efetivamente já estão a ser, enfim, ultrapassadas, obsoletas e substituídas, mas eu também quero acreditar, lá está, mais uma vez uma visão se calhar otimista, mas eu acredito mesmo nisto, que é, eu acho que também vão acabar por surgir novas funções. Por exemplo, Rita, há 10 anos não havia um gestor de redes sociais. O que é que era isto de redes sociais, não é? E, portanto, eu acho que as funções também acabam por aparecer. Acho que a inteligência artificial, honestamente, quando bem gerida, pode ser um amplificador do potencial humano, porque, no fundo, automatiza as funções mais repetitivas, enfim, administrativas, mais aborrecidas as até mais de fazer, chatas, sim, senhor. dando-nos foco, enquanto seres humanos, de olharmos para outras coisas que às vezes, se calhar, passa-nos ao lado, estamos ali atrás do computador a fazer coisas que se calhar não acrescentam tanto valor. E, portanto, para mim, eu acho que esse é um dos grandes desafios atualmente e tentamos sempre acompanhar. Por exemplo, nós na Deals estamos com um projeto giro, uma iniciativa gira, que até partiu do nosso CEO, que é engraçado vir de cima, que no fundo é também toda... tem que se tirar também já a ideia, e ainda bem, em Portugal está a acontecer isso. Os CEOs não são todos maus, não. Há muitos CEOs incríveis. De todo. E que se preocupam com as pessoas, e nós em breve teremos aqui um exemplo disso. Sim. Mas isso também é muito importante. Rita, e a liderança, que é um dos pontos que nós não falámos, mas aqui é essencial, claro. E muitos dos jovens, quando escolhem ir para uma determinada empresa, é muito pelas pessoas que a lideram e que, no fundo, as inspiram também. E, portanto, mas é que os só líderes pode ser assim. têm um mau líder, quem é que quer trabalhar com um mau líder? Exatamente, exatamente. Mas, como eu ia dizer, a Deals, o Pedro, que é o Pedro Lancastre, que é o nosso CEO, estimulou-nos a sexta-feira fazemos a happy hour sobre a inteligência artificial. E, portanto, todas as pessoas têm que ir, pelo menos com uma ideia de uma ferramenta, alguma coisa que já tenham experimentado, pode ser a título profissional ou pessoal, mas que tragam estas ideias para também nós próprios começarmos a mudar este mindset, esta mentalidade de começarmos a olhar e mesmo a mexer na inteligência artificial. Não ser só uma coisa passageira que fala-se lá ao longe, mas nada acontece, não. Isto está mesmo a entrar nas nossas vidas e quanto mais depressa nos adaptarmos a isso, temos que nos adaptar, temos que conhecer, temos que também arranjar mecanismos de defesa e de nos apercebermos da maravilha e do encanto que é sermos humanos, sem não é? dúvida. Porque eu acho que também o que vai acontecer é isso. É muito fácil, por exemplo, distinguir-se um texto, isto só para dar um exemplo, um texto de inteligência artificial de um texto escrito por um ser humano. Claro. E ainda bem que é fácil distinguir, sim, não é? Sim. Quer dizer, para quem tem um olhar mais atento. Não, sem dúvida. Porque eu acho que o que vai acontecer aqui, mas eu também sou uma otimista por natureza, é uma valorização do emocional, da empatia, porque se tudo for feito automatizado, não é? Robotizado, nós vamos sentir isso, não é? Sim, sim. E vamos procurar cada vez mais as artes, os artistas, a literatura, para sentirmos esse toque, sem dúvida. Essa sensibilidade humana que é muito irrepetível. Sem dúvida. E eu acho que há determinadas funções que jamais serão ultrapassadas ou substituídas. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos, um é neurocirurgião e a outra minha irmã é enfermeira, mais velha e uma mais nova, eu sou a do meio, e claramente são funções que, a meu ver, têm mesmo que ser desempenhadas por seres humanos, porque é ali quando a pessoa está na sua fase mais vulnerável e mais frágil, eu acho que é as emoções, não é, que nos ligam enquanto pessoas, e isso acho que é o que nos salva. Acho que é insubstituível por uma máquina, por um robô. Joana, adorei conhecê-la. Adorei também, Rita. Obrigada. Muito boa esta conversa. Nós aqui gostamos de ter boas conversas sobre temas muitas vezes que não vêm à televisão porque parecem, mas vai-se falar agora sobre isto na televisão. Claro que sim, porque faz todo sentido. Não, exato. E eu acho que uma boa conversa é o melhor conteúdo que pode haver em televisão, uma boa conversa. Obrigada pelo convite e que bom que o artigo também suscitou muita curiosidade. Obrigada, Obrigada, Rita. Agora é tempo do Intercidades fazer a habitual paragem legal. Isto vamos falar de contratos de empreitada. Sabe o que são contratos de empreitada? Aqueles contratos que fazemos para a realização de obras, por exemplo, na nossa casa. E às vezes depois não sabemos como é que devemos de resolver, mas está cá a Mariana Rocha Neves, do Simples e Direito, para nos explicar tudo. Já está, na próxima paragem. Ora bem, já cá está ou não? Olá, Rita. Eu nunca... Não estou a ver a Mariana? Agora estou-te a ouvir, Mariana. Que linda, que eu gosto de te ver. Estás boa? São sempre muito generosas as tuas palavras, Rita. Não, é verdade. Mariana, estávamos aqui a falar... hoje, quando preparávamos o programa, já sabíamos que o teu tema iria ser este.
da pertinência do tema. Não há ninguém que não tenha tido já sarilhos, queixas, problemas para resolver com isto das obras. O que é? Vamos começar por aí. O que é uma empreitada? Vamos então começar pelo início. A empreitada é aquele contrato através do qual o empreiteiro se obriga a realizar uma obra, seja ela uma construção nova, seja uma reabilitação, seja uma remodelação, mediante uma contrapartida financeira. Claro que o objetivo central é que a obra seja entregue conforme foi contratada, sem qualquer problema ou vício de construção. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, daí que muitas vezes as pessoas tenham receio de fazer obras, ficam logo apreensivas com esta situação. E qual é que é a nossa função aqui? É alertar que o dono da obra tem sempre direito à eliminação dos defeitos de construção, naturalmente, mas para isso tem que ter noção de que existem prazos legais perentórios, ou seja, que se não forem cumpridos, perde esse seu direito à eliminação dos defeitos. E é este ponto fulcral que vimos aqui desde logo alertar. Ou seja, nós sabemos que a empreitada, em termos legais, tem 3 planos temporais que nós temos que cumprir sempre. Desde logo, temos um primeiro plano temporal que se prende com a denúncia do defeito. O que é que isto significa? Quando eu sou dono da obra e identifico um defeito de construção, tenho o prazo legal de 1 ano para o denunciar ao empreiteiro. Ou seja, para lhe dar nota que este defeito existe e ele tem esse prazo para o reparar. Se ele não reparar no prazo de 1 ano, nós temos que dar aqui entrada com um segundo plano temporal, que é avançar para a via judicial no prazo de 1 ano a contar da denúncia do defeito. Se nós não o fizermos, vamos perder o nosso direito à eliminação do defeito de construção. Chama aqui a atenção que este prazo de 1 ano para recorrer à via judicial, se se tratar de uma obra destinada ao consumidor final, como seja a obra destinada à habitação própria e permanente, este prazo é alargado para 3 anos. No entanto, estes 2 planos temporais têm que ser cumpridos dentro do prazo legal da obra, que é de 5 anos. Ou seja, eu tenho que exercer estes 2 prazos dentro de 5 anos. Se eu tiver uma obra entregue em 2020 e só detectar o defeito em 2026, já deixei de passar aqueles 2 prazos e então vou ter o meu direito caducado. Isso é muito importante. Eu acho que há muito pouca gente que sabe isso, Mariana. Isso é muito importante. Exatamente. Qual é que é o grande problema? É que as pessoas desconhecem estes prazos e depois, deixando-os passar, apesar de terem o direito à eliminação do defeito, ou até à redução do preço, ou até à resolução, ou até a uma indemnização, vão perder estes direitos porque deixaram passar os prazos. Eu só queria dar aqui uma nota, que há pouco referi que o prazo de garantia legal da obra é de 5 anos, mas excepcionalmente, quando estiverem em causa defeitos de construção relacionados com a estrutura do prédio, seja com a segurança ou a estabilidade, que não são os defeitos habituais, normalmente são infiltrações, fissuras, mas quando estamos perante esta circunstância, o prazo legal da obra alarga-se para 10 anos. Uma coisa que é muito importante é perceber como é que funciona esta denúncia do defeito de construção. O que é que isto consiste? Consiste em interpelar o empreiteiro, normalmente por carta registada com aviso de recepção, na qual identifico os defeitos que a obra apresenta, se possível, documento com fotografias, com prova, e dou um prazo razoável ao empreiteiro para proceder à reparação. O que é muito importante ter em consideração? Que se eu recorrer à via judicial, eu não vou ter direito imediatamente a uma indemnização. E esta é a grande surpresa que as pessoas têm quando vão ao advogado.
que é que as pessoas pensam? Olha, então eu já entreguei a obra a este empreiteiro, ele deixou-me uma obra com defeitos de construção, eu pedi-lhe para reparar, ele não o fez, eu agora vou recorrer a tribunal e vou pedir o quê? Vou pedir mais uma vez que ele me repare o defeito quando já se quebrou a minha relação de confiança. Mas, efetivamente, é isto que a lei prevê. Ou seja, em primeiro lugar, sempre o direito de reparação e só se ela não se verificar é que eu vou ter direito a outras situações subsidiárias, seja um direito de indenização? Exatamente. Ou seja, eu não posso, tendo um defeito de construção, contratar um outro empreiteiro para reparar e depois apresentar a fatura ao primeiro empreiteiro. Claro. Não posso fazer isto. A lei também, de alguma forma, prevê direitos para o próprio empreiteiro. Rita, outra questão que eu também acho que é muito importante as pessoas perceberem, quais são então os conselhos fundamentais para prevenir estas situações, não é, Mariana? Exatamente, fazerem contratos de empreitada bem clausulados, se possível recorrerem a um advogado para o efeito. Mariana, só que uma questão, deve-se fazer sempre, não é? Mesmo que seja uma obra considerada pequena, porque muitas vezes depois as pessoas dizem assim, bem, o meu empreiteiro desapareceu, nunca mais ouvi. Então, mas tens um contrato? Não fiz contrato. Depois também não estão protegidas. Ou seja, temos um bocadinho esta cultura também em Portugal, às vezes, de negligenciarmos aquilo que são as nossas próprias proteções de prevenção nestas situações, não é? Completamente. Nós também temos de ter noção que um acordo verbal também é um contrato, não está formalizado. Certo. É verdade. Só que depois, quando nós vamos exercer os nossos direitos, desde logo não cumpriu o prazo que acordamos, naturalmente, não estando escrito, estamos aqui claramente perante um problema. Depois temos que interpelar para fixar prazo, é tudo muito mais complicado sem estar devidamente formalizado, é óbvio. Claro que sim. Acabaste a tua exposição, querida Mariana? Rita, acho que no essencial os pontos são estes. Portanto, e vou fazer aqui uma breve súmula. Tenho uma obra, em primeiro lugar devo fazer um contrato de empreitada, em segundo lugar, se aparece um defeito de construção, devo denunciá-lo da forma que identifiquei há pouco, através de carta registada, identificando defeitos e dando prazos. E depois disso, tenho que ter em atenção que tenho que controlar rigorosamente os prazos. Se não o fizer, se não controlar estes prazos, aquele direito que eu tinha à eliminação e à reparação do meu defeito, vou vê-lo caducar. Ou seja, vou ficar sem este direito. E este alerta é que é importante que as pessoas tenham conhecimento. É isto que é fundamental nas questões relacionadas com a empreitada. E em caso de dúvidas, @Simples e Direito, estão lá sempre as nossas duas consultoras para a área legal e que nos dão aqui que nos ajudam a descodificar a informação relacionada com o direito, e é sempre um gosto receber-vos. Obrigada, Mariana, um beijinho. Obrigada por tudo. Obrigada, Rita, um beijinho, até à próxima. Obrigada. Ora, na próxima paragem, tenho à minha espera uma mulher, atriz, autora, escritora. Em 2014 trocou o Porto por Lisboa, chama-se Lília Lopes e é responsável pelo livro O Meu Verbo é Ir, que nos gerou aqui muita curiosidade. Vamos conhecê-la na próxima paragem. Olá. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Olha, deixa-me só espreitar, porque eu... Ai, que coisa bonita. Anda-se a fazer livros tão bonitos em Portugal. Olha para esta maravilha. Este ainda por cima abre assim, que coisa linda. Obrigada. Olha, já vamos falar de ti, mas antes fala-me disto, porque eu acho isto incrível. Até porque isto começa com uma perspectiva de uma peça de teatro, não é? Exatamente. Então. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Ou seja, eu, quando foi na altura da pandemia, estávamos todos em casa, não é? Tudo em casa? Tudo em casa, trancado. E eu pensei assim, ok, eu vou escrever um espetáculo de teatro, porque eu já estava com esta ideia há já algum tempo, que basicamente é inspirado... ou seja, quando eu vim para Lisboa em 2014 e fiquei hospedada em casa de uma senhora que é de uma aldeia perto da minha, lá em cima, no norte. No norte. Qual era a aldeia? A tua e a dela? A minha chama-se Rio Mau. Muito bem. E a dela chama-se Pedroído, que é do outro lado do rio. Que dois nomes incríveis. Há aldeias com nomes tão espetaculares. Rio Mau e Pedroído.
E é do outro lado do rio, ou seja, eu já estou do lado do Porto, ela está do lado de Aveiro. E foi uma altura em que eu gostei muito da experiência de ter ficado em casa dela, porque, ou seja, ela era da minha terra, basicamente, não é? Quer dizer, não é, mas é quase como se fosse, é pertinho. E então foi um momento de partilha muito especial, porque ela contou-me histórias mesmo muito antigas. Tão bom. Porque ela tinha vindo para Lisboa quando tinha 10 anos, ela agora tem 86. Ou seja, ela veio trabalhar como empregada doméstica. Que acontecia a tantas meninas, Sim, era uma criança. Era uma menina, vinha tomar conta de uma madrinha. E ela contou-me tantas histórias sobre coisas que eu nem sabia, sobre a terra. Ela também conhecia a minha família, ou seja, ela contou-me histórias também da minha família. Não, é esta mulher? Não, é a primeira de todas. É a primeira, vou já pôr aqui só porque eu quero mostrá-la. É a Dona Cristina. Ai, espera lá. Eu fiquei amiga delas todas. Ficaste. Pronto. Conhece esta mulher que te inspira? É esta maravilha? Sim. Eu vou mostrar aqui, ver se vocês conseguem ver, porque o livro é muito bonito, porque... Bem, ok, já vais falar do livro. Vamos só aqui mostrar a Dona Cristina, que é para nós podermos colocar contigo em casa dela, tentar imaginar... Sim, uma casa típica portuguesa, cheia de objetos, de porcelanas, mesmo a típica casa da avó. Pronto, de certa forma foi uma avó que eu também encontrei. Claro, mas tu começaste a conversar com ela e depois começaste a perceber que se calhar devias registar aquela história, é isso? Sim, foi isso, porque foi tão especial. Ou seja, ficou sempre aqui no meu inconsciente. Eu qualquer dia quero pegar nisto e transformar isto. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a escrever o espetáculo em 2020, logo no início, cá em Portugal, não é? Logo no início da pandemia, aqui, e eu percebi, ok, vou começar com esta história de uma jovem mulher com uma mulher já com 80 anos, e comecei a escrever. Achava eu que tinha acabado de escrever o espetáculo e pensei, não, eu ainda tenho que procurar mais, porque sobre uma mulher jovem é fácil, mas agora sobre uma mulher mais velha, não. Até porque eu já tinha saído do Norte já há algum tempo, entretanto as minhas avós morreram e então acabei por não ter assim muito contacto com mulheres mais velhas. Querias também retratar outras gerações. Exatamente. Então quantas mulheres tu acabas por retratar aqui neste livro? 12. Ou seja, foi mesmo inspiradora a conversa com a Dona Cristina. Foi porque depois eu pensei assim, ok, eu vou entrevistar mais, até porque depois na altura da pandemia estávamos muito sensibilizados com as pessoas mais velhas que não tinham apoio. Devíamos estar sempre, não é? Mas estávamos muito nessa altura, tens razão. Então foi isso, eu comecei a entrevistar pessoas ali à volta da minha zona, que moro ali mesmo no centro de Lisboa. E as pessoas não achavam estranho? Tu explicavas e estas mulheres diziam-te logo que sim? Ou como é que era? Ou seja, isto foi por fases. Era isso. Na pandemia as pessoas estavam mais sensibilizadas. E então eu também pedi ajuda a alguns amigos. Para identificar estas pessoas? Sim. Depois também fui a associações. Fui à Casa do Artista, fui à Avó Veio Trabalhar, que é uma associação tão gira. Nós somos super fãs aqui. Sim, ou seja, foi incrível. As pessoas ajudaram-me, eu estava super nervosa, porque depois o que é que aconteceu? Como eu comecei a ver isto a crescer, na altura depois houve um apoio do governo para projetos artísticos e eu candidatei-me e ganhei um apoio e eu fiquei super nervosa, a sentir o peso da responsabilidade de ganhar um apoio monetário para fazer o livro, de ter histórias nas minhas mãos e de querer mostrá-las. Aquilo foi fiquei assim muito ansiosa com aquilo na altura, mas foi e vamos para a frente. E conseguiste e tens um livro aqui incrível, um livro lindo. Olha, mas estas 12 mulheres que estão aqui retratadas, foram as 12 mulheres que tu entrevistaste ou tiveste que excluir algumas? Eu fui, ou seja, eu ia aos pouquinhos. Ou seja, primeiro comecei com a Dona Cristina, que tinha esta experiência de ser empregada doméstica, depois comecei a afunilar a minha pesquisa. Agora estou à procura de uma mulher com estas e estas características. E os amigos sempre a ajudar. E os amigos ajudavam, o Instagram também ajudou muito. Então foi isso, entrevistei... Foi aos pouquinhos, não foi tudo de uma vez, porque senão ia ter esse problema. E que diversidade é que tens aqui, para além da idade? Explica-me lá.
Isto, ou seja, elas, a mais nova tinha 55 na altura, ou seja, fui às artistas, à casa do artista. Tenho uma artista de circo, tenho uma atriz do Parque Mayer, a Dona Lili, que tem neste momento 93 anos. Entrevistei uma professora primária, entrevistei uma clandestina, uma mulher de Abril. Isto são tudo mulheres depois do 25 de Abril, não é? Há este traço, ou seja, elas fizeram uma viagem para Lisboa, é essa a premissa? Sim, ou seja, mulheres que antes do 25 de Abril vieram para Lisboa à procura de uma vida melhor. Ok. E elas retratam todo o processo de chegar a Lisboa e depois a transição. Ok, muito bem. Histórias inacreditáveis. Eu estou aqui a ver, estava a tentar ver se tinha um índice, mas não tens, foi não? Não, ou seja, é quase como se cada uma delas fosse um livrinho. Cada uma delas é um livro. Eu sei que é sempre muito difícil escolher, mas coisas que tu tenhas descoberto nestas mulheres ou algumas histórias que nos possas contar e que te tocaram particularmente, que te fizeram pensar, que te fizeram crescer? Sim. Ou seja, obviamente há muitos relatos de violência, muitos relatos... Isso é uma coisa constante. Muito, isso é muito constante. Triste. Mesmo muito triste. O sentirem-se sozinhas, ou seja, eu sei que não mereço isto e eu vou sair daqui, porque elas são todas de terras pequenas também, eu vou sair daqui porque eu não mereço estar aqui, eu mereço algo melhor, eu sou uma pessoa, ou seja... Essa inquietação é boa. É. Ou seja, não quero mais estar nesta violência, ok, eu sou a filha mais velha, tenho a obrigação de tomar conta dos meus irmãos, mas eu quero viver a minha vida. Tenho algumas histórias assim, da irmã mais velha, que era a mãe, praticamente, dos irmãos, e havia esta luta de eu mereço algo melhor para mim, eu quero uma carreira, eu quero a minha independência. Portanto, isto tem aqui um caminho que tu também deves pensar imenso naquilo que foi e continua a ser, porque essa luta nunca está travada e infelizmente tem muitos retrocessos, temos que estar super atentos, mas está aqui um caminho de mulheres que muitas vezes sem saberem estavam também a traçar, a dar o seu contributo para a igualdade e para a emancipação, não é? Porque é esta palavra emancipação que neste momento já quase que não faz sentido. Sim. Tu sentiste-a nestas histórias? Totalmente. Algumas com mais consciência, outras com menos. Mas a dizerem as coisas, mas com vivências muito semelhantes, já viste? Sim. Consciência política muitas vezes não dita absolutamente, dá-te só mais consciência, é isso? Sim. Do que é as microagressões, os micromachismos, as desigualdades, porque de resto as vidas são muito semelhantes, as queixas são muito semelhantes. Sim, e eu acho isso foi das coisas mais bonitas, porque quando eu as ia entrevistar, elas sentiam que de certa forma eu também estava a fazer esse trabalho de pegar nas histórias delas e de mostrar a outras pessoas. Dar visibilidade. E dar visibilidade a estas histórias. E elas sentiram que, ok, fazemos parte de uma luta. E isso foi muito importante. Deve ter sido incrível. E o facto de sentirem, está aqui uma pessoa a ouvir-me, não é? Porque são pessoas que também, por norma, não são muito escutadas. Sim, a maioria delas, sim. Mas é isso, ou seja, esta luta que na altura foi muito feita sozinha. E às vezes a mãe ou alguém assim com uma mentalidade diferente, ou um pai assim com uma mentalidade diferente, apoiavam, mas eram do género, vais, mas se acontecer alguma coisa, a consequência é tua. A vida é tua, a consequência é tua. Quantas horas de escuta ativa tiveste tu neste? Muitas. A entrevista maior foi de 6 horas. Eu passei basicamente uma tarde inteira com uma das senhoras, que é a Cisdália. Gravar isso tudo. Eu gravei tudo. Ou seja, eu tive que começar a meter assim limites, que é só uma entrevista, porque senão nunca mais conseguia acabar o livro. É só uma entrevista, o máximo de informação que eu consegui tirar de uma entrevista, até porque, por exemplo, era na altura da pandemia e na casa do artista havia regras muito específicas. Obviamente podia ligar, às vezes para tirar uma outra dúvida. Inclusivamente eu cheguei depois, eu ia uma segunda vez para tirar as fotografias, que foi o Renato, um fotógrafo incrível. E que são muito bonitas estas fotografias, parabéns ao fotógrafo. Sim. Depois ia uma outra vez para consultar o arquivo de fotografias que elas tinham. Próprias. Aproveitava sempre para tirar uma dúvida ou outra, mas foi isso. Tu gostas de investigar, que sei, este universo feminino, as mulheres.
até porque também sentes que essa tal invisibilidade histórica que as mulheres, não, aqui não é a mulher, é as mulheres foram sempre muito mais invisíveis. Que outras histórias gostarias de investigar a seguir relacionadas com mulheres? Tens esse projeto, outras mulheres, outras cidades, outras gerações, outros temas? Por acaso nunca pensei nisso, porque eu acho que este tema é tão abrangente. Pois é. Aliás, houve uma das mulheres que eu entrevistei, a dona Marlene, que era artista de circo, ou seja, ela andava por todo lado. Ou seja, ela fugiu um bocado aqui àquela ideia que eu tinha da mulher que vinha de um sítio para Lisboa. Mas a história dela é tão fascinante e ela acabou por estar em vários sítios e estar em lado nenhum ao mesmo tempo. Giro. E ela tem um relato muito importante do que é que era Lisboa na altura. Ou seja, todas as outras mulheres viam Lisboa como a sua fuga. Esta mulher... Era a prisão? Não, ela via como uma cidade muito atrasada, porque ela viajava a Europa toda, Espetáculo. viajava o mundo inteiro, sim. E era? Sim, com o circo. Ela depois trabalhou num circo gigantesco nos Estados Unidos. Essa foi a que tu consideraste que conseguiu ter uma vida mais livre, de certa maneira? Não, é engraçado porque, apesar disto, ela viveu uma vida muito complicada. Teve 2 casamentos com muita violência, inclusivamente ela teve que fugir dos Estados Unidos, deixou tudo para trás, porque o marido dela aproveitava-se do sucesso que ela fazia e não trabalhava, ou seja, ficava com os rendimentos dela. Só que aquilo era uma prisão tão grande que ela deixou tudo e veio para Portugal. O que é que tu, como mulher jovem que és, quando de repente te apercebes que há este traço de violência de género, eu não sei se todas essas histórias, com certeza não, mas em 12 mulheres, tu dirias que a percentagem de histórias de violência relatada, seja ela de um pai, de um irmão, ou de um marido, ou de um companheiro, é uma percentagem grande, não é? É. O que é que tu sentiste com isto? O que é que isto te fez pensar? Aquilo que me fez pensar foi, ou seja, eu nem sequer perguntei, foi uma coisa que me foi dita. Exatamente. Portanto, eu nem quero imaginar se eu tivesse perguntado, ou seja, de 12 para aí umas 7 falaram disso. Mas eu tenho a certeza que outras que não falaram. Não falaram, sim. E houve uma delas, que é a avó Rosa da Avó Veio Trabalhar, que tem uma história completamente de fora. Ela veio na altura da independência de Angola para cá, sem documentação, sem nada, e ela, ou seja, ela veio com um homem, um sargento, que nunca a tratou com dignidade, basicamente. Trouxe para cá, ela teve 8 filhos com ele, ela não deixava, ele não a deixava sair à rua, dizia que não sabes ler, tu não és de cá, não vais conseguir fazer nada. Então ela teve o tempo todo em casa a cuidar dos filhos, só tinha autorização para ir ao mercado, na altura o mercado da Ribeira, para ir fazer compras. E, ou seja, e é uma história também impressionante, de muita violência, e ela, durante a entrevista, ela não me contou quase nada, contou-me para aí 10%. Eu só comecei a perceber a dimensão do problema, até porque ela ainda não tinha documentação, só conseguiu há um mês. Imagina. Quando eu faço apresentações do livro, eu tento levá-las sempre. E ela houve uma das apresentações que se sentiu à vontade. E falou. Contou tudo, começou a chorar. Foi assim um momento... E eu pensei, o problema é muito maior do que aquilo que eu achava que era. É por isso é que é tão importante haver estes espaços de conversa. Sim, sim. Haver o teu livro. Sim. Haver mulheres como tu e como eu, informadas, que sabem o que é que estão a dizer no espaço público e que têm consciência da gravidade da situação de tantas outras iguais a nós. Sim. E que temos que mudar esta realidade. Olha, mas fiquei com imensas coisas que conversar contigo. Tu és muito mais do que este livro, mas vai ficar para uma segunda entrevista, combinado? Sim, claro que sim. Gostei imenso Obrigada. de conhecer. Obrigada por ter eu. estado cá. Nós voltamos amanhã para mais um Intercidades. Obrigada, beijinhos, até amanhã.